o livro Bíblia, você encontra homofobia, machismo, xenofobia. Existem líderes religiosos que são ateus, padres, pastores. Que virou um business, né? É um business. Quanto mais uma religião controla seu comportamento, mais sectária ela é. Desde a vida financeira sua, o tanto que você tem que colocar dinheiro na igreja, por exemplo, na sua vida profissional, tem igrejas que desencorajam o ensino superior, desencorajam. Daniel Gontijo, ele é doutor em neurociências e professor de psicologia. Hoje ele vai nos revelar como a religião afeta a sua vida, os impactos da religião na sociedade e como Deus é uma criação humana. E estudos em psicologia da religião vêm encontrando que um dos principais mecanismos para a gente entender por que as pessoas permanecem em religiões é você se sentir pertencente a um grupo, você se sentir querido, amado, em vez de se sentir excluído. O primeiro vídeo que viralizou no meu canal foi sobre a Bárbara Freitas, ex-testemunha de Jeová, que foi expulsa de casa com 17 anos de idade porque se dissociou de sua religião. A Bárbara não conversa com seus pais nem com sua irmã desde os 17 anos, ela tem seus 30 e poucos agora, porque tem uma regra nas testemunhas de Jeová. Você não conversa com um apóstata, com uma pessoa que saiu do reino de Deus. Tipo assim, é extremo desse ponto. É extremo esse ponto. Então a religião, ela tem essa função de prescrever o certo e o errado. Por mais que é só uma promessa de que aquele profeta recebeu do Criador, do cosmos, aquilo que você deve fazer ou que você não pode fazer. Não tem evidências de que essas coisas procedem, né? Falta uma racionalidade nisso. Mas a gente pode dizer então que Deus realmente é uma criação humana. Eu acredito fortemente que Deus seja uma criação humana. A afirmação de que, na verdade, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, e não o contrário. O que exatamente é a religião? Tá. Não tem consenso acadêmico sobre o que é religião, mas eu gosto de conceitos que nos possibilitam trabalhar de forma um pouco mais focada, sistemática nos objetos de estudo, separando de outras coisas que talvez não importem tanto. Eu gosto da ideia de religião como um grupo de pessoas que se organizam em torno de ideias a respeito de um suposto mundo sobrenatural. Então, a espinha dorsal das religiões é a crença em seres espirituais ou sobrenaturais. As religiões, então, organizam doutrinas e rituais para a gente estabelecer algum tipo de contato com essas entidades. Eu acho que é importante fazer essa delimitação porque alguns autores levam para lados um pouco mais amplos, a ponto de dizerem que, por exemplo, uma pessoa que é muito aficionada com dinheiro teria isso como religião, como um propósito de vida. Eu acho que aí fica muito amplo. Então eu gosto dessa definição. Não existiria nesse sentido uma religião sem Deus. Ou deuses. Mas é puramente isso? A gente não pode dizer que a religião é um conjunto de crenças e esse papo assim? Porque eu acho que fica muito amplo. Senão a gente começa a trazer doutrinas políticas para o campo da religião. Então, eu estudo psicologia da religião e espiritualidade. Não é psicologia da crença política, por exemplo. Então, eu acho que existem crenças sobre diferentes objetos no mundo e a gente tem particular interesse, na minha área, por essas crenças sobre esse suposto mundo sobrenatural recheado por seres sobrenaturais. Então, é o recorte que eu faço. Tanto que quando eu falo de espiritualidade, por exemplo, eu estou mencionando um conjunto de comportamentos, crenças, experiências as mais variadas que giram em torno da crença em seres espirituais. Então, é um recorte que alguns pesquisadores fazem para a gente limpar um pouquinho o campo, para deixar outros temas para outros pesquisadores também, que têm outros interesses, e a gente frisar nesse tipo de comportamento e experiências que tem como epicentro a crença em seres espirituais. A gente pode dizer que a religião molda muito a sociedade, né? Sim, bastante. Em que sentido? Aspectos. Vamos pensar assim, a religião é uma das fontes de diretrizes morais. Então, quando a pessoa fica em dúvida, é correto ou incorreto eu mentir, eu corrigir meu filho batendo, dando umas palminhas? Ou será que é tudo bem se eu quiser me relacionar com uma pessoa do mesmo sexo ou gênero que eu? Então, existem algumas questões que aparecem
E a religião pode ser um norteador importante sobre o que é certo e errado. Então, o nosso comportamento é guiado em grande parte, entre outras coisas, por valores, por aquilo que a gente entende como correto ou incorreto, conforme as consequências que vão surgir na vida, no bem-estar de outras pessoas e tal. Então, a religião, só para dar um exemplo, ela tem essa função de prescrever o certo e o errado. Por mais que as reivindicações sejam metafísicas e, portanto, a gente não possa facilmente investigar se isso procede ou não, que é só uma promessa de que aquele profeta recebeu eh, do Criador, do cosmos, aquilo que você deve fazer ou que você não pode fazer, caso contrário, receberá certas punições ou será abençoado se você fizer o correto. São alegações sem base evidencial, você não tem evidências de que essas Uhum. coisas procedem, né? Falta uma racionalidade nisso. Ainda que existam certas diretrizes morais que a gente encontra no interior de religiões que podem ser encontradas de forma similar de outras fontes, como na filosofia, por exemplo, ou no senso comum. Então há convergências também. Não é porque está na religião e existe uma alegação metafísica, sobrenatural para aquela diretriz moral, que ela não seja válida, que ela não seja útil. A gente pode encontrar bons motivos para seguir certas prescrições, mesmo tirando ali de lado alguns desses pressupostos sobrenaturais. Então a religião tem essa função de fornecer uma orientação moral. A religião também socializa, e estudos em psicologia da religião, que é a minha área, vem encontrando que um dos principais mecanismos para a gente entender por que as pessoas permanecem em religiões, o que tem de bom nas religiões, é justamente essa integração social. É você Uhum. se sentir pertencente a um grupo, você se sentir querido, amado, você sentir que pode contar com aquelas pessoas no momento de dificuldade. É muito bom a gente se sentir integrado, Acolhido, né? acolhido, em vez de se sentir excluído, estranho, esquisito, diferente. Isso tudo pode trazer mal-estar. Então, essa integração social é outro mecanismo interessante que a gente encontra nas religiões e que se conecta com o bem-estar, inclusive, muito mais do que a fé, do que a crença, é a socialização que a religião oferece que traz alguns benefícios para os indivíduos religiosos. E a religião também tem uma função importante em fornecer respostas às nossas grandes questões existenciais. Quem sou eu? De onde eu vim? Como é que eu tenho que viver? O que vai acontecer depois da morte? Por quê? Então, é uma fonte poderosa de respostas que acabam injetando sentido na nossa vida. Sim. Mas não é a única fonte. Eu acho que esses pontos aí justificam a existência das religiões e por que as pessoas acabam se tornando religiosas e se mantendo ali dentro. Tem outras coisas interessantes também, mas eu acho que isso aí já dá um bom start pra Quer gente. dizer, observando, sei lá, no senso comum, assim, por exemplo, na minha visão, as pessoas que acreditam em Deus tendem a ser mais felizes em algum sentido. Um desses fatores, então, é por esse ambiente acolhedor que consegue acolher as pessoas, dar um senso de propósito para a vida delas. Seria mais ou menos nessa linha. Sim, nem todos os componentes de saúde mental são diferentes entre pessoas religiosas e não religiosas. Você mencionou aí felicidade. Existem estudos mostrando que pessoas mais religiosas tendem a ser mais felizes do que aquelas menos religiosas. Bem-estar subjetivo maior. É um bem-estar subjetivo maior. Mas existem algumas inconsistências na literatura científica, porque depende de como você mede essas coisas. Então, por exemplo, tem estudos que encontram que, em termos de satisfação com a vida, pessoas religiosas têm um score mais alto, ou seja, são mais satisfeitas. Mas no bem-estar, em termos afetivos, e não tanto em termos cognitivos, mas em termos afetivos, nem tanto. Então, isso depende da forma como é medido. Aqui no Brasil, no estudo que a gente conduziu no meu doutorado, os ateus tendiam a ser menos felizes do que os religiosos. A gente encontrou isso por aqui. A nossa medida foi de felicidade subjetiva. Então, tinha algumas perguntinhas sobre o quanto a pessoa se via feliz, mais ou menos feliz do que seus colegas de trabalho, seus familiares e coisas do tipo. E a gente encontrou que os ateus brasileiros estavam menos felizes do que
os religiosos. Então, existem estudos encontrando sim diferenças e outros não. Mas só um parêntese, você Aham. conseguiu encontrar o motivo disso? Não. No meu estudo, o foco não foi muito sobre o motivo. Embora. Pausa rápida aqui. Eu estava vendo as métricas do podcast e observei que 77,3% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas. Você não sabe o quão importante é a sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito a gente estar melhorando o conteúdo cada vez mais, estar trazendo cada vez mais convidados. Então, obrigado de coração e de volta ao podcast. A gente tem algumas pistas a partir do meu estudo do que está por trás disso. Só para te dar um exemplo. Crenças espirituais que a gente mediu, ou seja, em que medida as pessoas acreditam na existência de seres como Deus, anjos, demônios. As crenças não se relacionaram com felicidade. O quanto a pessoa tem fé em Deus não se associou. Mas o quanto ela era religiosa, sim. Então lembra daquilo que eu falei agora há pouco, né, do pertencimento? Essa medida nossa de religiosidade, ela captura um pouco desse pertencimento religioso. Então o aspecto comportamental da religião parece importar mais para a felicidade do que o aspecto cognitivo, do quanto você acredita ou não acredita em Deus. Então a gente encontrou isso no nosso estudo, mas, por exemplo, depressão não teve diferença. Ateus e religiosos aqui no Brasil são igualmente deprimidos. O ateu médio é tão deprimido quanto o religioso médio. Mas os espiritualistas eram mais depressivos. Caramba. As pessoas que têm algum tipo de fé, que podem ter algumas práticas religiosas e espirituais, mas que não pertencem a uma religião. Tem um estudo que, se não me falha a memória, foi conduzido nos Estados Unidos, um estudo longitudinal, que acompanhou pessoas por uns 12 anos, para ver se aquelas que se tornavam mais religiosas ou mais espiritualizadas iam se deprimir mais ou menos. O que eles descobriram? O grupo de pessoas que se tornaram mais religiosas e menos espiritualizadas, aí eram duas medidas diferentes, a pessoa ia respondendo o quanto você se percebe religiosa, e colocava ano após ano, se não me falha a memória. Quanto você se percebe espiritualizada, ia marcando lá, ano após ano. Pode ser uma escalinha. Mas isso não é praticamente a mesma coisa? Existe uma relação, mas tem diferenças. Tem pessoas que entendem a espiritualidade como um tipo de fé mais individual. É eu com a minha fé, do meu jeito de acreditar, com o meu jeito de tentar me conectar com o transcendente, que é diferente de um jeito socializado, institucionalizado, onde eu Que você vai pra pertenço a um igreja, grupo. segue as normas e etc. Perfeito, perfeito. E aí o que eles encontraram? Ou ele, né, o Vitengel, esse pesquisador, que as pessoas que se tornaram mais religiosas e menos espiritualizadas foram tendo menos sintomas depressivos ao longo dos anos. As pessoas que se tornaram mais espiritualizadas e menos religiosas foram se tornando mais deprimidas. A interpretação do autor é de que essas pessoas passaram a ter uma caminhada existencial mais solitária. Foram se desgrudando do grupo para responder às suas próprias questões, tentar se conectar com o transcendente de uma maneira mais individualizada. E fazendo isso, você pode perder os benefícios de participar de um grupo. Então, esses dados, eu estou só te dando mais um exemplo, reforçam a ideia de que o que importa mais na religião não é a fé, é a integração social. Teve um estudo recente feito na Inglaterra, fantástico sobre isso. Miguel Farias foi um dos pesquisadores que conduziram. Eles compararam um grupo de céticos que se reuniram num domingo para ouvir uma palestra sobre ciência ou filosofia e ouvir música do mundo, tipo Beatles ou Oasis, com um grupo de cristãos que participaram de uma reunião religiosa naquele mesmo domingo, para ver se os níveis de afetos positivos, tipo alegria, relaxamento, e o nível de conexão social ia ser diferente ou ia ser parecido. E o resultado é que foi tudo similar. Então, os benefícios de você participar de uma reunião secular, cética, aos domingos, parece ser o mesmo benefício de você participar de uma reunião cristã.
numa igreja evangélica ou católica. Não me lembro se fizeram comparação de católicos ou evangélicos com os céticos. Então esse estudo também corrobora essa noção de que parece que que mais importa é o quanto a gente está integrado num grupo. A gente tem ali esse senso de pertencimento e os benefícios oriundos disso. Quer dizer, não é a causa e efeito simplesmente você acreditar numa religião, e sim o que aquilo ali gera na sua vida, né? Parece que é o que mais importa na saúde mental, com talvez uma exceção interessante. Essa exceção diz respeito ao sentido de vida, que é outro conceito bem complexo na psicologia. Tem um modelo que eu acho bem sintético, bem interessante para a gente entender sentido de vida, que é um modelo tripartite. Você tem 3 partes que compõem o que a gente chama de sentido de vida. Tem uma parte que é a sua visão de mundo, é aquilo que você tem como crenças sobre quem é você, sobre como o mundo funciona. Tem também um componente de propósitos, o que você espera da sua vida, você busca o quê? Quais são seus direcionamentos, aonde você quer chegar? E também um componente que a gente pode chamar de valores, o tanto que você valoriza certas coisas, a sua própria vida, a sua caminhada existencial. E alguns estudos encontram que ateus têm menos sentido de vida do que religiosos. Outros não encontram diferenças. É uma literatura que a gente chama de inconsistente. Então, não é tão sólido o resultado a ponto de a gente poder dizer que todo ateu médio tem um sentido de vida mais baixo do que o religioso médio. Mas quando há diferenças, essas diferenças costumam ser mais vantajosas para os religiosos. A hipótese com que a gente trabalha é a de que as respostas religiosas para as grandes questões existenciais são psicologicamente mais satisfatórias. A palavra psicologicamente é importante aqui, porque não são epistemicamente mais satisfatórias necessariamente. Ou seja, não é que elas sejam mais verdadeiras. Sim. É que elas talvez tragam mais conforto, mais consolo, colocam o ser humano numa posição mais especial, de o bem mais precioso existente na obra do Criador, que nos ama, nos protege, que vai nos dar um acesso a um reino de felicidade eterna, sem sofrimento. Então essas respostas, elas talvez sejam mais satisfatórias do ponto de vista psicológico e acabam com aquela angústia da incerteza que muitas pessoas experimentam. Tanto que no nosso estudo, que eu conduzi no meu doutorado, e depois tive o auxílio do Daniel e do Bruno Damasio para análise e publicação dos artigos, a gente encontrou que os agnósticos tinham menos sentido de vida do que os ateus. Por que a nossa interpretação? Os agnósticos talvez... Ficou no meio termo ali. Os ateus se alinham mais com as respostas científicas, acabam talvez confiando mais ainda na ciência como fonte Sim. de respostas para suas Alguns questões. viram ateus praticantes também, né? No sentido de que atrelam um sentido ali. Pode ser um senso de comunidade que a gente estava falando antes também, né? Os ateus se unem, não se unem tanto, mas se unem mais do que Você os não acha? agnósticos. Eu acho que existe uma união em certa medida quando a gente tem como pauta, por exemplo, apontar os problemas oriundos das religiões. Então eu vejo os ateus unidos ao endereçarem críticas às organizações religiosas ou a certas crenças religiosas que têm impactos nocivos sobre a sociedade. Eu vejo uma união aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem tantos valores assim em comum. Tem ateu de direita, tem ateu de esquerda, por exemplo. Então, do ponto de vista político, é meio complicado. A ciência tende a ser mais endossada, essa confiança na ciência, entre ateus do que entre religiosos. Mas ainda assim você vê alguns ateus meio negacionistas, Sim. Que abraçam certas pseudociências. Existe o ateu místico. A gente tem estudado agora ateus que acreditam em algumas coisas sobrenaturais, que são aqueles que dizem, Deus não existe. Mas a astrologia, a homeopatia, ou então Reiki, Theta Healing, então essas terapias questionáveis, muitos abraçam. Até mesmo alguns acreditam em vida após a morte. Sério? Interessante, cara. Eu vou deixar a referência para o pessoal não achar que eu estou falando abobrinha. O estudo do Bullivant, de 2019, trouxe esses dados para a gente, inclusive ateus brasileiros, estadunidenses, da Inglaterra, do Japão. Boa parte desses ateus endossa pelo menos um tipo de crença sobrenatural.
Então, peraí, o ateu é o cara que ele não tem uma religião ou ele não tem espiritualidade? Nenhuma coisa nem outra. Existem Então ateus ele não é ateu, pô. religiosos. Ah, Não, mas o ateu, então, que acredita na vida após a morte, não é o necessariamente um ateu. barato, o barato da ciência e da filosofia é justamente quebrar com essas caixinhas simplistas com que a gente trabalha no dia a dia, de senso comum. Olha que legal. O ateu é o sujeito que nega a existência de Deus ou deuses de forma geral. Então, diante da questão Deus existe, o ateu responde: não existe. E é importante até a gente enquadrar ou estabelecer certas fronteiras sobre o que a gente está chamando de Deus. Deus entendido aqui como um ser pensante, um ser pessoal, que criou tudo o que existe e tem um interesse especial pela humanidade. Então, é esse criador que mantém um contato com a gente, que tem um interesse, normalmente um interesse positivo na gente, né? Embora possa ter suas punições e coisas do gênero. Nesse sentido, o ateu é aquele que diz: nananina, não existe divindade alguma, nenhuma nem muitas, como no caso do politeísmo. Embora alguns deles endossem outras crenças sobrenaturais, como a reencarnação. Então tem dados, cara, isso aqui não é simplesmente, eu tenho uma amiga que, então a sua amiga não é uma ateia de verdade. Ela responde ao questionário, eu tô usando o exemplo da Jana aqui, mas pode ser qualquer ateu místico, como a gente chama um ateu espiritualista. Responde lá, Deus não existe. Mas quando você pergunta sobre astrologia, reencarnação, amuleto da sorte, amuletos que trazem sorte, coisas boas para sua vida, muitos marcam que sim, que concordam ou que acreditam naquele tipo de afirmação. É uma Então, incongruência total, né? é o que a gente fala. Eu não sei se é uma incongruência, porque eu acho que a gente, por muito tempo, associou a figura do ateu ao sujeito muito racional, muito científico. Mas eu acho que esse também é um estereótipo que tem que ser questionado. Porque a gente briga muito, Cauê, para confrontar esse estereótipo do ateu é o cara que não tem diretrizes morais, que você não pode confiar porque é desonesto, porque não tem ninguém vigiando para punir. Caramba, longe. Cara, tem estudos mostrando que isso é bullshit mesmo, é besteira. Não dá pra confiar nesse tipo de estereótipo. Mas também o estereótipo do cara ou da mulher super racional, alinhada ou alinhado com a ciência é questionável. Existe uma tendência de os ateus confiarem mais na ciência do que os religiosos. Existe uma tendência estatística para isso. O estudo do Bullivant, que eu mencionei de 2019, Understanding Unbelief, se não me falha a memória, esse é o nome do estudo, constata isso, mas também constata que boa parte das pessoas que afirmam não existe Deus acreditam em algumas coisas sobrenaturais. E existe também um ateu religioso que me desafiou por um tempo e agora eu tô conseguindo entender esse camarada ou essa camarada, que é a pessoa que nega a existência de Deus, mas continua identificado como uma religião e muitas vezes participante ainda, é participante daquela religião. E aí, nesse estudo do Bullivant, e no nosso estudo também, a gente está analisando isso, alguns ateus marcaram lá, você se identifica com alguma religião, com qual? E colocaram lá, cristão, a maioria, aqui no Brasil. Então são ateus cristãos. Não, mas ele tinha pelo menos que colocar uma opção. Ele poderia colocar, não participo de nenhuma religião. Não tenho religião. Porque primeiro é a pergunta, a gente faz Mas aí será que o cara participa da religião só pelo conforto social? Sim. Por não sofrer uma pressão? Exatamente. Cara, existem líderes religiosos que são ateus. Padres, pastores, não sei se médiums, aí eu já desconheço. Eu não tô dizendo que é a maioria também não, tá? Mas eu já entrevistei no meu canal, no quadro Testemunho Cético, ex-pastores, ex-padres que comentam isso, que conheceram colegas que não Isso aí é acreditavam, sensacional, cara. e alguns deles ainda se mantiveram na função mesmo depois de parar de acreditar. É porque virou um business, né? É um business. E não só um business do ponto de vista financeiro, mas também porque existe uma função social importante sendo cumprida por esses líderes. E aí a pessoa simplesmente abrir mão de uma hora para outra. Eu acabei de entrevistar hoje. Não, mas espera, uma função social, ele pensa nesse quesito em relação aos outros ou a ele mesmo? Sim, de ele ser uma figura importante para outras pessoas. Ele administra uma comunidade de pessoas de fé que depositam confiança nele. Ele organiza toda a vida daquela congregação Então, mas religiosa. a minha pergunta é a seguinte: ele se mantém nesse sistema
em prol dos outros, porque ele fala, se eu largar isso daqui eu vou estar prejudicando muita gente. Ou ele se mantém em prol de si mesmo, né? Ambas as coisas podem acontecer, entendi agora. Porque ele pode ter uma preocupação sobre como a própria família vai vê-lo, a comunidade, ele pode ter um medo desse ataque, de ele perder os privilégios que ele conquistou, não só financeiros, como você já aludiu aí previamente, né? Mas também privilégios sociais, é um status, cara. Você ser líder de uma congregação, de uma comunidade, te coloca numa posição que envaidece muitas pessoas, que te tornam alguém importante, que faz diferença na vida de muitas pessoas. E não só no sentido ruim, né? Eu não tô dizendo aqui que, nossa, você não pode se sentir feliz ou contente porque tem uma posição de autoridade, de influência. Pode ser uma coisa legal, sim, que traz uma felicidade, uma realização interessante e você ser uma pessoa bacana, que realmente deseja o bem dos outros e acredita que está fazendo bem aos outros. Mas, obviamente, existem aqueles que abusam dessa posição de poder. A gente pode falar sobre isso depois se você quiser. Mas só voltando aqui, alguns podem ter dificuldade de se desconectar desse sistema religioso. Eu entrevistei mais cedo o Vitor Andrade, que é filósofo, ex-evangélico, hoje ateu, e estava me contando, não foi ao ar ainda, a gente gravou, né? O episódio vai daqui a pouquinho. Estava me contando que ele foi à igreja dar satisfação de que parou de acreditar e tinha que contar isso pro pastor dele, para alguns colegas. Então, existe um vínculo social muitas vezes forte que dificulta a sua saída e a ponto de algumas pessoas às vezes ficarem ali por mais um tempo, alguns meses, alguns anos, porque como eu vou lidar com a minha desconversão, minha apostasia? O primeiro vídeo que viralizou no meu canal, Cauê, foi sobre a Bárbara Freitas, ex-testemunha de Jeová, que foi expulsa de casa com 17 anos de idade porque se dissociou de sua religião. Imagine quantas testemunhas de Jeová não gostariam de questionar a sua religião ou viver de uma maneira diferente aquilo ali, mas tem medo porque podem perder toda aquela comunidade da qual eles pertencem. É muito difícil, cara. Você pode perder o contato com seus familiares. A Bárbara não conversa com seus pais nem com sua irmã desde os 17 anos. Ela tem seus 30 e poucos agora. Meu Deus, cara. Imagine isso, cara. Então, assim, esse aspecto social... Mas não conversa pelo preconceito que rolou? Porque tem uma regra nas testemunhas de Jeová. Você não conversa com um apóstata, com uma pessoa que saiu do reino de Deus. Tipo assim, é extremo desse ponto. É extremo esse ponto. Eles colocam isso, e tem lá as suas passagens bíblicas para poder fundamentar o ostracismo, que é você isolar aquela pessoa que deixou a comunidade. Sim. Por quê? Porque ela pode te desviar. Então, muitas religiões têm o que a gente chama de atitude sectária, ou um traço de seita. É difícil, né? Eu sei separar quando uma religião se torna uma seita, quando não é. É mais uma discussão filosófica tão complexa quanto o que é o ateísmo, o que não é o ateísmo, que a gente estava conversando agora há pouco. Mas uma das perspectivas das quais eu mais gosto é entender que quanto mais uma religião controla seu comportamento, controla diferentes setores da sua vida, minando a sua autonomia, a sua liberdade de decisões, mais sectária ela é. Então, se a Tirando gente... seu pensamento crítico ali. Exatamente. Impondo ideias, colocando o que você tem que fazer, o que você tem que pensar. Cara, desde a vida financeira sua, o tanto que você tem que colocar dinheiro na igreja, por exemplo, na sua vida profissional, tem igrejas que desencorajam o ensino superior. Você estudar, você fazer uma faculdade, cara. Desencorajam. Isso aí eu nunca vi. Cara, ixi, eu vou ter que te passar uns contatos aí de ex-evangélicos, principalmente na igreja evangélica que eu vejo, algumas denominações. Mas pra igreja não é bom, por exemplo, o cara fazer o ensino superior, aumentar o nível de salário dele pra pagar mais dízimo? Seria interessante, mas é um risco muito grande, porque na faculdade você entra em contato com a filosofia, você entra em contato com pessoas de outras religiões, você sai daquela bolha evangélica normalmente, onde a gente vê o maior perigo sobre esses traços sectários, para se comunicar com pessoas que pensam diferentemente, que podem te mostrar que existem outros caminhos cognitivos, éticos, para você conduzir a sua vida. Quer dizer, você pode perder um potencial
cliente ali ao longo dessa trajetória, né? Justamente. Talvez algumas pessoas também acreditem que o fim dos tempos de fato é iminente, tá batendo a nossa porta. E Tipo, po- apocalipse, essas coisas. por que então eu vou fazer uma faculdade? Vou ficar lá todo dia, aquela trabalhar Ô, inteiro, louco, 4 velho. anos. Daqui a pouquinho Jesus tá voltando. Já ouvi isso também no meu canal, cara, de ex-evangélicos. Que pelo menos alguns líderes utilizam esse tipo de argumento, de gente, Jesus está voltando, vocês têm que se preocupar com a sua vida espiritual. O Vitor Andrade, que eu entrevistei hoje, trouxe justamente esse tipo de exemplo. O Que quanto, interessante, cara. o quanto ele estava muito afim de se dedicar plenamente à vida religiosa dele, porque, cara, por que eu vou perder meu tempo com coisas que não são tão eternas assim, quanto o reino de Deus que daqui a pouquinho vai se instaurar entre nós? Eu quero dedicar minha vida a essa verdade suprema, uma felicidade infindável que vai nos acometer daqui E a isso é pouquinho. construído. Isso vai sendo construído com eles, esse tipo de narrativa e tal. Então existem. Tipo, não vai ser hoje que eu vou chegar na igreja e os caras vão inventar essa narrativa. É bem construída ao longo do tempo. Você pode encontrar em grupos menores, cara. O Léo Martins, amigo meu, pesquisador também em psicologia da religião, ele traz esse tipo de dado a partir de pesquisas que ele fez se infiltrando em alguns desses grupos mais sectários. O cara é bom pra você entrevistar depois também. Eu acho que ele produz conteúdo, né? Produz também. O Léo é muito bom, cara. Ele diz o seguinte: tem alguns grupos mais fechados que têm essa estratégia da espiral ascendente de complexidade que ele nomeou. Que é assim, vamos dar para Isso essas que a gente tá falando pessoas. também é da religião protestante, né? Majoritariamente. Agora o que eu tô dizendo já sai um pouquinho disso, já entra em alguns grupos mais espiritualistas e que tem uma pegada mais ufológica, que misturam espiritualidade com ETs. Caramba, manda bala, o que você tava falando? O conceito da espiral ascendente de complexidade é o seguinte: se você chega pro cara assim na tora e fala, olha, o nosso líder tem um contato direto com os ETs, com os alienígenas, que vão nos salvar daqui a 12 anos, o cara ri na sua cara, vira as costas e nunca mais volta. Mas se você fragmenta isso em um conjunto de etapas, como se fosse uma hierarquia dentro daquele grupo, que não necessariamente é secreto, pode ser mais discreto, você consegue ir trabalhando a mentalidade dessa pessoa para, quando chegar no momento certo, ela acreditar que aquele líder de fato tem algum tipo de contato especial com aquele líder alienígena, extraterrestre. Então pode começar dizendo assim: olha, a ciência vem reunindo indícios ou a possibilidade de que existe vida alienígena, que não estamos sozinhos, olha que legal, e existem pessoas procurando, inclusive cientistas, Carl Sagan tá por aí, né? Daqui a pouquinho tá dizendo, olha, existem OVNIs, objetos voadores não identificados, ou os fenômenos aéreos não identificados, né? FANIs, alguma coisa Mudaram assim. o nome agora. Mudaram o nome, né? E a gente tem tido interesse nessas atividades e vai ter uma atividade ao ar livre na madrugada do dia tal. Vamos com a gente? É uma próxima etapa. E, de fato, existem Tudo certos... orquestrado ali. Sim. Mas não necessariamente de uma maneira maquiavélica. Existem grupos onde as pessoas de fato acreditam Será, nisso, Cauê. cara? Sim. Será? Existem líderes Parece uma parada tão manipulativos. um scan, assim, sabe? Aham. Aqueles scans dos Estados Unidos que os caras programam tudo certinho, assim, não, a gente vai fazer isso aqui, com aquela tela, assim, a lousa com o que a gente vai fazer, próximo passo. Existe gente, de fato, que acredita nisso. Existe gente que acredita nisso. Inclusive, gente que já tirou a própria vida, que participava desses grupos assim. Mas existe gente, sim, que faz de uma maneira mais maquiavélica para te fisgar e ganhar dinheiro em cima disso. Para te explorar mesmo. Eu já escutei uma história lá que, não sei se era um grupo, um cara, enfim, mas que ele chamava pessoas para grupos assim no WhatsApp e tal, alguma coisa assim. Ele fala, ó, mandava fotos de OVNIs, alguma coisa, sempre nesse esquema, né? Aumentando a escala ali do nível de preocupação das pessoas. E aí ele chegou com o argumento de que em tal fazenda seria o local seguro para quando os ETs pousassem. E ele vendeu o terreno, né, dessa fazenda por um preço, assim, super faturado, né? Para esse pessoal. Por fim, o terreno nem era do cara, ele sumiu. Nossa. Golpe. Scam. Golpe espiritual. Existe, cara. Eu não tô aqui dizendo que todo mundo tá só iludido, não.
muitos têm uma consciência de estarem enganando outras pessoas para benefício próprio. E esses são os casos mais graves mesmo. Mas existem casos em que eu O cara de acredito, fato acredita, eu né? acredito, cara, que a maioria dos líderes religiosos, das organizações, digamos assim, mais consolidadas, acredita em grande medida no que prega. Eles podem até usar do seu poder, da sua influência para aproveitar financeiramente, sexualmente, de alguns membros. Mas eu acredito que a maioria tem pelo menos algum tipo de fé naquilo que está sendo dito ali, saca? Não é só, eu não acredito em nada disso e tô só tentando explorar. Eu acho essa visão meio simplista. Eu acho mais comum Não, haver, com certeza. não é? A maioria acredita e alguns acabam se corrompendo no caminho ali, vão fazer algumas coisas erradas e tal. É que nesse quesito dos ETs eu nunca tinha visto isso. Bizarro. Aí a galera mistura, né? Então tem os médiums que estão canalizando ETs e se conectando com espíritos desencarnados de outros mundos e assim por diante. Então tem muitos mix aqui. O Brasil é um terreno muito rico para essa cultura religiosa. A gente vê muitas misturinhas curiosas por aí. Em geral, você acha que a religião traz mais pontos positivos ou negativos para a sociedade, para o mundo, assim? Cara, eu acho que existem duas questões diferentes. No nível individual e no nível social. No nível individual, em geral, de acordo com as pesquisas em psicologia da religião, o saldo é mais positivo do que negativo. Ou seja, pessoas mais envolvidas com uma religião tendem a ter melhor saúde mental. Ainda que o tamanho do efeito seja bem pequeno. Como assim, tamanho do efeito? Não quer dizer que você vai curar sua depressão começando a ir à missa ou ao terreiro de Umbanda e assim por diante. Você vai ter alguns benefícios pontuais, doses pequenas de benefício, mas melhor do que não ter essas doses. Embora você possa conseguir esses benefícios em grupos não religiosos, como a gente estava conversando antes. Mas, eu vou te dar um exemplo aqui de um estudo sobre depressão. Está meio desatualizado, é de 2003, um pouco mais de 20 anos, mas sobre depressão eu não me lembro. Teve mais um estudo depois, mas não com um resultado, uma estatística que dê para fazer esse tipo de explicação. Eles encontraram que o envolvimento religioso explica 1% da variação do nosso humor. Ou seja, o quanto você está muito ou menos bem-humorado ou Muito pouco. deprimido, se a gente puder usar esse termo aqui para ficar um pouco mais claro, 1% só vem da religião, 99% vem da sua genética, atividade física, qualidade do sono, satisfação no casamento, no trabalho, até mesmo consumo de café e outras substâncias psicoativas se associam com o nosso humor. Então 1% só vem da religião. Mas e em questão de sociedade mesmo? Aí quando a gente pensa em sociedade, eu acho que também depende do quanto um país, uma nação é secularizada ou secularizado. Ou seja, o quanto há uma divisão clara e saudável entre igreja e Estado. Quanto mais a igreja interfere no Estado, quanto mais as coisas estão misturadas, mais perigosa a coisa fica. Porque se você quer legislar a partir da sua fé, cara, aí você começa a criminalizar a homossexualidade. Tipo o que rolou na Inquisição. Coisas do tipo, o que rolou na Inquisição. Você tem um aval do Estado para fazer atrocidades. Então é muito perigosa essa associação entre fé religiosa e política. Como não é minha área, que a gente já entra mais nas ciências sociais, eu não vou dar muito pitaco sobre isso, mas a minha percepção é essa, que num nível individual, o envolvimento religioso tende a ser mais benéfico do que maléfico. Num nível social, eu acho que quando a gente pensa na sociedade mesmo, em macrocomponentes, eu acho que vai depender de como igreja ou religião e Estado estão misturados, estão ali meio numa relação simbiótica. Mas eu não sou cientista social, assim, não... Mas, tipo, pela sua percepção, você acha que é melhor ou não? O que eu vou te trazer um dado, então, do que eu sei, para talvez dar uma resposta satisfatória a quem tá escutando a gente. Que você é cientista, né? Você não gosta de dar sua opinião nas coisas, né, Cara, eu tento tanto quanto eu posso não ficar palpitando. A não ser que eu fale assim, gente, isso aqui não vem de um estudo científico, é um achismo meu, eu posso estar completamente equivocado e tal, aí beleza, né?
Mas ainda assim, cara, eu sou muito cético. Antes de ser ateu, eu sou cético. Então, eu não gosto de me arriscar demais. Sim. Mas eu vou até um ponto aqui que dá para dizer, porque tem estudos mostrando que, olha que interessante, os países mais seguros do mundo, onde a economia funciona bem, saúde, educação, são países menos religiosos. Não estou sugerindo com isso que o problema seja a religião, mas eu não vejo que seja a solução. Não é porque um país é muito religioso que os indicadores de saúde social serão melhores, como esses que eu acabei de ilustrar. Você tem mais corrupção, para dar mais um dado estatístico, mais corrupção em países mais religiosos. Olha que interessante. Mais uma vez, não estou dizendo que a fé leve a essas coisas ruins necessariamente, mas no mínimo mostram para gente que os melhores países para se morar são os menos religiosos, de forma geral. Vários países europeus, como Suécia, Finlândia, Noruega, Suíça. É muito interessante. Então, existem alguns dados, no mínimo, sugerindo para gente que não é necessário você ser religioso ou você estar num país muito religioso para você estar numa sociedade boa. Os dados, na verdade, sinalizam o contrário. Os países mais religiosos do mundo são os menos seguros para se morar, em vários aspectos. Então, eu não vejo a religião trazendo um bem-estar social. Eu não tenho evidências para acreditar nisso. E eu não posso dizer também que vai trazer um mal-estar, mas aqui agora no achismo. Então, deixa eu sinalizar. Eu olhando para países onde há crenças religiosas mais conectadas com a legislação, com a forma de proceder do Estado, a gente vê nesses países talvez com uma pegada mais muçulmana, né, do Islã. Não estou generalizando, tem países e países também onde o Islã não tem essa influência tão grande no Estado, tá? Mas onde há essa influência no Estado, a gente vê coisas horríveis como a criminalização da homossexualidade. Então, eu não sou otimista para pensar assim que, nossa, onde as pessoas têm mais fé, a sociedade vai prosperar mais. A religião pode ser uma fonte moral interessante em vários aspectos, mas, como Christopher Hitchens afirmava, o livro Bíblia abre margem tanto para comportamentos muito bacanas, pró-sociais. Jesus foi um exemplo em vários aspectos muito bacanas para como lidar com outros seres humanos que pensam diferentemente, de ser acolhedor, andar com pessoas que são discriminadas, excluídas na sociedade. Ele é fantástico em vários aspectos, mas você encontra homofobia, machismo na Bíblia, xenofobia, motivos talvez até para, em certos momentos da história, você justificar a escravidão, já que Yahvé teria te dado as coordenadas sobre como cuidar do seu escravo. Em Paulo você encontra Nas coisas traduções eles trocam palavras também, né? Então eu acho que, embora você possa encontrar coisas legais em várias religiões e o efeito individual tende a ser mais positivo do que negativo, existe margem para muita atrocidade em várias crenças religiosas ou em textos sagrados. E por isso a gente tem que ter cuidado. Você falou da Bíblia, cara, puxando o gancho assim. Por que você acha que a Bíblia tem tanto poder sobre as pessoas, sobre a sociedade em geral? Ela é um livro, assim, milenar, né? E são vários livros ali dentro. Só que por que tem tanta força isso? Tanto poder? A Bíblia tem as prescrições comportamentais, o que você pode, o que você não pode fazer. E tem as respostas sobre as grandes questões existenciais também. E as pessoas querem justamente respostas às suas angústias existenciais, querem um conforto, querem esperança e querem saber como organizar a sociedade. Então a Bíblia fornece respostas para os problemas éticos e respostas para os problemas Ele preenche a demanda ali. existenciais. Responde a essas demandas muito humanas nossas, mas não só a Bíblia, outros livros sagrados ou outras religiões também trazem esses tipos de solução. O problema, mais uma vez, é que o embasamento disso é muito problemático do ponto de vista epistêmico. Não dá para você garantir que aquilo traduza a realidade, que exista um ou mais deuses que se preocupam com a gente e esperam que a gente se comporte da maneira A, B
ou C. E são textos que foram escritos em outro momento da história que respondiam a angústias, a problemas daquela galera da antiguidade, muitas vezes, que não são mais os nossos problemas. Sim. E aí, quando você tem um pastor como Ed Renekiewicz, que diz que precisamos atualizar a Bíblia e é cancelado, é justamente o tipo de resistência conservadora, fundamentalista, que atrasa o avanço da sociedade, que fica presa, essa parcela da população, à ideia de que a homossexualidade é um problema moral, tá errado. Essas pessoas, Deus abomina esse tipo de amor. Cara, é nesse Deus LGBTfóbico que vocês acreditam? Será que esse Deus é digno de veneração se ele existir? Ele não me parece um Deus assim tão bondoso, No saca? entanto, é que parece que tem igrejas agora que estão liberando, né? Tipo, entre aspas, assim, a homossexualidade. Ainda bem que existem agora algumas igrejas, e tomara que seja um movimento crescente, com essa pegada inclusiva, afirmativa, de que tá tudo bem você ser bissexual, homossexual, transexual, isso não é pecado. Viva bem, aceite-se, tá tudo certo. Deus. É aquilo, cara. Eu sou ateu roxo, né? Mas eu falo que eu deixo ali uma margenzinha pra eu estar errado. Pode ser que exista algum tipo de divindade. Ou algo que a gente talvez não possa nomear de divindade, né? Depende do conceito de Deus. Mas eu acho isso tão humano, cara. Você pensar num Deus LGBTfóbico. Isso é tão nosso, da nossa humanidade, que devia ter ficado para trás, entendeu? Obviamente, é o que eu tô dizendo. A sociedade está progredindo. A gente tá vendo o quão estúpida é a ideia de que pessoas LGBTs estão cometendo algum crime moral. É estúpido isso. A gente precisa superar esse tipo de visão porque você tá condenando em vida essas pessoas que não estão fazendo mal a ninguém, estão só querendo ser felizes e curtir o amor, como as pessoas hétero curtem. Então, eu queria entender essa parte, cara. Por exemplo, na Bíblia fala explicitamente que a homossexualidade é pecado, etc. Uhum. Fala? Fala. Você encontra isso em Então, Levítico, você encontra isso em Paulo, sim. tanto no Antigo como no Novo Testamentos. Então, assim, não é condenando aqui a homossexualidade e tal, Aham. mas só pra tentar entender. Aham. Mas se isso fala na Bíblia e meio que eles teriam que tirar isso da Bíblia, né, nesse sentido, pra se adequar à sociedade de hoje, e eu concordo com isso, mas se eles tivessem que fazer isso, meio que eles iam perder o poder da Bíblia inteira, né? De certa forma. É um problema Ou exegético. aquilo ali não... Exato, exato. Ou se eles tirassem aquilo, ia perder força de algum sentido. Exatamente. Eu debati com o padre Fábio Marinho recentemente num podcast e, pelo que eu entendi da resposta dele, é um pouco sobre isso. É mesmo, cara. Você conseguir convencer, imagina a Igreja Católica, que é a igreja cristã mais poderosa atualmente. Você ter que mudar uma doutrina que se arrasta há séculos. Como vai ser a repercussão na comunidade? Talvez estejamos preparando as pessoas para uma mudança, sim, mais para frente, mas eles sentem que não é a hora. É isso que eu entendi da resposta do Fábio Marinho, padre, e do Ed Renekiewicz, que eu já entrevistei também no meu canal sobre isso. E eu já vi outras entrevistas dele, porque eu vejo que ele não condena, para ele não é pecado homossexualidade, ele é um pastor bem progressista, né, bem de esquerda, assim, nesses aspectos, mas ele não é o dono da igreja dele. E eles têm lá a sua assembleia, não sei se é o melhor termo. Então ele não pode decidir, olha, agora na nossa igreja vai ser assim, não é tão simples. Mas eu vejo que ele pessoalmente, eu até perguntei sobre os ateus, eu entendi que para ele não vai ter esse inferno para os ateus, nem para os homossexuais, nada disso. Então eu vejo uma galera tendo um pensamento mais progressista, desconstruindo esses tipos de ideia. Não sei se eu peguei um pouquinho pesado, desculpa, né? Aí a quem se ofendeu, eu usei a palavra estúpida, eu não tô xingando ninguém, né? Eu tô pensando no nível da ideia, porque é uma ideia perigosa, porque você machuca pessoas, você coloca pessoas para sofrer porque acreditam que o seu desejo sexual, a sua vontade de estabelecer um laço amoroso, romântico, bacana, de constituir família com alguém do mesmo sexo ou do mesmo gênero, é errado. Que Deus olha com desgosto para você, com decepção, com abominação.
Cara, eu acho isso tão cruel, e é tão bacana a gente ver essas igrejas aparecendo, mas é um desafio, porque é um movimento de atualizar a Bíblia no sentido não de tirar aqueles textos dali ou aqueles versículos e jogá-los no lixo. É você trazer um pouquinho do olhar científico da história para entender que certas questões fizeram sentido, talvez, certas respostas em outro contexto. Na verdade, eu acho difícil entender quando, no momento da sociedade, faria sentido ou seria bom Mas isso não. você ser homofóbico. Mas o que eu quero dizer, as pessoas eram mais ignorantes lá atrás, não entendiam certos tipos de coisa, desenvolviam seus Mas preconceitos. desse ponto de vista que você tá falando, meio que a gente vai moldar a Bíblia de certa forma em relação à sociedade atual. E não. Mas se a gente fizer isso, meio que é o homem ali ditando, né? Na verdade, sempre foi o ser humano, Não, eu concordo, sempre mas foi o assim, ser humano eu tô escrevendo falando o que do ele. ponto de vista do cristão, né? Sim, aí o movimento que eu vejo de esperança, que eu tenho esperança, cara, porque eu falei isso em outro podcast já, eu acredito em certas formas de cristianismo. Não acreditar no sentido de Jesus existe e ele intercede por nós ou em Deus. Eu acredito no sentido de, cara, que legal se os cristãos se resumissem mais aos ensinamentos de Jesus. Que legal se o cristianismo se centrasse mais no amor ao próximo, em julgar menos, em excluir menos as pessoas. Seria incrível. E eu vejo muitos pastores e alguns padres também indo por essa direção e falar, galera, olha só, vamos. E aí eu acho que a pegada do Ed é essa. Vamos extrair o que é a mensagem essencial das Escrituras. Onde está o coração das Escrituras? Está em Jesus. Hum. Então vamos, porque há uma verdade universal ali. Essa é a pegada dele. E aí ele tenta trazer esse amor de Jesus para orientar a sua congregação. E descarta, tira. Não sei como ele resolve isso do ponto de vista teológico. Eu sei que é um desafio. Eu sei que é. Mas eu aplaudo, cara. Porque num meio evangélico conservador, até mesmo num meio católico, a gente ter lideranças questionando essas crenças que são nocivas é digno de aplauso, cara. É digno de a gente falar, que massa. Eu quero conversar mais com esses sacerdotes, com esses líderes religiosos, e eu gostaria de ver um mundo com mais pessoas assim. Porque aí deixa de ser, eu vejo muito isso, sabe, o Cauê? A minha luta não é contra a religião. A minha missão no meu canal do YouTube é muito mais contra o lado sombrio da religião. Se Sim. você tá na sua fé sem Essa é a fazer sua mal. crítica, né? Exato. Se você tá na sua fé sem fazer mal a ninguém, cara, tá tudo bem. Meus pais são católicos. Pô, as pessoas que eu mais confio, assim, são católicas, cara. Por Aí, quê? Porque elas são mais certas ali, né? mais moderadas, você fala, nessas pegadas? Não sei. Não Eu sei acho que sim, cara. Elas têm mais, pelo menos na minha bolha ali, mais Aham. virtude, né? Uhum. Mais companheirismo, apoiam mais as pessoas. Legal, legal. Eu não sei te dizer se existe uma diferença entre católicos e evangélicos nessas virtudes que você está mencionando, mas a minha família é predominantemente católica e muitos deles são incríveis mesmo, pessoas ótimas. Tava falando, meus pais são católicos meio moderados, assim. A Nath, minha esposa, é evangélica, inclusive da igreja do Ed, que eu estava mencionando agora há pouco. Sério? É, Interessante. sim, sim. Eu já fui a 2 cultos do Ed, tirei foto com ele, entrevistei ele no meu canal. Então, o Cauê, eu falo que é muito mais sobre despertar um senso crítico para que as pessoas não sofram nas mãos de líderes abusivos ou de religiões que segregam. De religiões que têm crenças que têm impactos nocivos sobre a sociedade de diversas maneiras. Então é mais sobre isso do que uma cruzada contra a espiritualidade, contra a fé. Obviamente, eu também produzo alguns conteúdos no meu canal questionando algumas crenças para além disso, mas tanto quanto eu posso, eu faço de uma maneira super saudável, como existe a apologética, né? Vamos fazer uma defesa da fé, mostrar aqui as razões porque Jesus era Deus entre nós e tal. O que você Então, faz além disso que você falou? então eu trago tanto argumentos a favor do ateísmo, como também, eventualmente, questionamentos sobre argumentos favoráveis à fé. Para te dar um exemplo, as pessoas acreditam muito que as orações trazem coisas boas, impactam na nossa vida, na vida de terceiros. E aí tem estudos questionando esses impactos. Tem um, inclusive,
em que freiras foram submetidas à pesquisa para orarem, rezarem para pacientes cardíacos que passaram por uma cirurgia, para ver se aquele grupo que recebeu as preces se recuperaria melhor do que o grupo que não recebeu as preces. E o resultado é que não houve diferenças significativas. Na verdade, foram 3 E grupos. eles não foram avisados, né? Esse que é um ponto muito interessante. Os que foram avisados teve melhora. Foi o contrário. Foi o contrário, cara. Foram 3 grupos. Os 2 grupos não avisados não tiveram diferenças. Tanto o grupo que não recebeu as orações, quanto o grupo que recebeu as orações e as pessoas não sabiam que estavam recebendo, não houve diferenças. O terceiro grupo recebeu orações e foi avisado que freiras orariam para eles. E eles tiveram um desfecho pior, um pior prognóstico depois da cirurgia. Mas eles acreditavam naquilo. Então, aí eu confesso que eu não me lembro desse detalhe, mas o que os pesquisadores interpretaram, pelo menos uma das interpretações, foi de que alguns podem ter entendido que o caso deles era tão grave que chamaram freiras para orar por eles. Do tipo, Caramba, cara. será que o meu caso é tão assim? Vai dar ruim pra mim que chamaram as freiras pra rezar? Meu Deus. E podem ter tido um nível de estresse mais alto que complicou um pouquinho mais o prognóstico, né? A recuperação da cirurgia. Essa é uma interpretação que eu achei plausível, foi uma das que eu vi para Faz entender. sentido. A gente está muito acostumado com o efeito placebo na psicologia, nas ciências médicas. E é um fato. E é um fato, você acreditar muito que um remédio vai te ajudar pode acabar se associando com algum tipo de efeito positivo, principalmente quando aquele problema tem uma conexão com a sua saúde mental. Então, por exemplo, níveis mais elevados de estresse podem complicar uma gastrite, alguns tipos de problema gastrointestinais. E aí, se você acredita que aquele remedinho vai te ajudar e essa crença te deixa um pouco mais tranquilo, finalmente eu vou resolver esse problema, essa tranquilidade pode ter um efeito positivo. Eu confesso que eu não sei se tem estudos a respeito de gastrite, tá? Eu tô só dando um exemplo mais ilustrativo, didático, para o pessoal entender, porque tem estudos mostrando que a oração pessoal ela tem um efeito positivo mais na saúde mental para pessoas que têm algumas dificuldades emocionais do que pessoas que têm dificuldades físicas, né? Um problema tipo um câncer, problema ocular. Como se fosse uma meditação ali, né? Como se fosse uma meditação e talvez um tipo de relação interpessoal. Lembra que a gente estava conversando antes que os aspectos sociais da fé, da religiosidade, importam mais para a saúde mental do que os aspectos de cognição, Sim. de crença? Aparentemente, algumas pessoas têm um tipo de crença em Deus que envolve a percepção de uma proximidade que pode se assemelhar a uma proximidade que você tem com um bom amigo ou com um parente seu. Sabe quando você se sente querido, amado por alguém? É como se muitas pessoas de fé tivessem essa sensação em relação a Deus e isso pudesse trazer algum benefício psicológico também. Não se sente sozinha, né? De certa forma. Yes! Tanto que tem estudos mostrando que as pessoas se tornam mais religiosas quando estão mais solitárias, quando perdem um ente querido. Elas acabam aumentando essa sua espiritualidade, essa sua crença em Deus. Então, é possível que a oração tenha um impacto positivo, não só por vias de meditação, como você falou, né? Que você tranquiliza ali, você pensa positivo, tira um pouquinho da cabeça aquelas preocupações que são fontes de estresse também. Mas talvez o vínculo que os crentes têm com Deus, mesmo que Deus não exista, o vínculo imaginário talvez tenha algum nível de benefício sobre alguns fatores emocionais. É uma coisa que ainda tem que ser mais estudada, mas é uma possibilidade. Então, tal como existe esse efeito placebo de acreditar que vai dar certo e pode trazer algum bem-estar momentâneo, que não vai te curar de uma depressão não, tá? Mas pode te dar um pequeno bem-estar, existe o efeito nocebo. Você acreditar que as coisas vão piorar pode trazer algum impacto negativo sobre a sua saúde. Tem estudos com medicamento, falando assim, olha, esse remédio aqui, ele tende a trazer alguns malefícios. E é mentira. A pessoa toma e começa a apresentar uns efeitos colaterais do nada. Cara, que merda é essa? Esse é o efeito nocebo. É quando a expectativa negativa traz algum tipo de desconforto. Porque o nosso cérebro está conectado, Que não é o cara. cérebro humano, né? O nosso cérebro está conectado com
a maioria dos nossos órgãos. Aqueles minimamente importantes recebem conexões diretas ou indiretas por via de hormônios. Mas não interpretem isso, gente, porque tem gente que interpreta às vezes assim: ah, tá vendo? A crença cura. Eu tenho que pensar positivo para me curar da minha pneumonia, do meu câncer, da psoríase. Não é assim. Então não exagerem. É um efeito pequeno, de curto prazo, que não justifica você começar a orar ou meditar para cuidar dessas doenças que a gente acaba desenvolvendo. Então esse aqui é um exemplo. Existem estudos para testar até que ponto certos rituais, certas crenças podem ter um efeito na sua saúde ou no mundo de forma geral. E tem estudos também para a gente tentar entender as pessoas que alegam ter experiências místicas ou sobrenaturais, o que é um barato também, eu adoro esses estudos. Esse era um tópico que eu ia chegar, cara. Mas primeiro eu queria te perguntar, eu vi um corte seu, inclusive, Aham. você falando que Deus é como se fosse uma construção, né? Uma criação. Uhum. Por quê? Existem várias linhas de argumento para a gente entender por que a gente criou as divindades, não só as divindades, na verdade, os seres espirituais de forma geral, como anjos, demônios e nós mesmos como espíritos. Porque, por exemplo, no espiritismo existe um foco muito grande. Mas a gente pode dizer então que Deus realmente é uma criação humana. Eu acredito fortemente que Deus seja uma criação humana. Eu acho que as evidências são muito mais fortes em direção a essa conclusão do que qualquer outra das possibilidades que a gente tem em mãos. A gente tem vários tipos de evidência a favor dessa ideia. Por exemplo, a gente encontra em vários autores, em vários filósofos, a afirmação de que, na verdade, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, e não o contrário. E estudos em neurociências demonstram isso, ou pelo menos trazem evidências favoráveis a essa tese. Por exemplo, quando as pessoas oram a Deus, as áreas do cérebro que se ativam são semelhantes em grande medida àquelas áreas que se ativam quando a gente conversa com outro ser humano. Então aqui já temos um elemento bem interessante de como o nosso cérebro usa a mesma circuitaria social que nos possibilita entrar em conexão com outro ser humano para a gente imaginar essa conexão com Deus. Alguns psicólogos evolucionistas e biólogos também que trabalham com essas noções, como Daniel Dennett, sugerem justamente que a crença em Deus e em outros seres sobrenaturais é um subproduto ou um efeito colateral dessa maquinaria, dessa circuitaria que a gente tem, que desenvolveu para a gente resolver outros tipos de problema. Quais tipos de problema? Os nossos problemas sociais. Eu preciso saber se eu posso confiar no Cauê para a gente fazer uma parceria, para eu assinar um contrato e participar do seu podcast. Eu preciso saber se eu posso confiar em você para compartilhar um segredo, uma coisa íntima da minha vida, fora Sim. das câmeras. Se eu posso te emprestar uma grana. E para a gente se dar bem, para a gente ter uma amizade, eu tenho que entender as suas crenças, quais são os seus valores. Eu preciso interagir com você para a gente se conectar. E se eu não entendo o que passa na sua cabeça, se você é confuso para mim, caótico, imprevisível, fica mais difícil eu me conectar com você. E por que eu estou dizendo isso? Existe toda uma circuitaria cerebral que evoluiu porque foi importante para nós sermos mamíferos gregários, que andam em bandos. Então a nossa cognição social, a nossa capacidade de entender o que se passa na cabeça do outro é muito importante para o desenvolvimento da nossa civilização, dos nossos pequenos grupos que foram aumentando Sim. cada vez mais, e a partir daí a gente construiu a noção de que existem outros seres como nós, que nós não terminamos a nossa caminhada com o bater de botas, que é a morte. Aquela animação, aquele movimento do seu corpo, seus pensamentos, seus sentimentos, isso aí faria parte de um mundo sobrenatural ou espiritual invisível para o qual você vai depois que a sua trajetória física acaba por aqui. Por que eu me encontro com pessoas que já faleceram nos meus sonhos? De vez em quando eu trombo com meu avô, que morreu neste ano. Ele aparece nos sonhos para mim. Imagina nossos ancestrais, ou até humanos de 4, 5 mil anos atrás, refletindo sobre essas questões. Pode ser intuitivo pensar, cara,
O que que muda depois da morte? O corpo tá aqui idêntico. Aqui. Eu tô vendo, tá bom, ele tá esfriando aos pouquinhos e tal, mas será que perdeu alguma coisa que era a essência da vida? Será que era essa consciência? Se perdeu, foi pra onde? Será que tá em outro lugar? É um tipo de raciocínio que vários povos podem ter desenvolvido lá atrás para responder a essas questões angustiantes, que são questões existenciais sobre quem somos nós, por que a gente está aqui. Quer dizer, todas essas coisas que vêm da religião, de Deus, etc., são para suprimir algum sentimento nosso que tá precisando dessa demanda, assim, sei lá. Existe uma Tipo questão assim, a muito. gente não Sim. consegue pensar alguma coisa em alguma religião que vai fora desse escopo, né? Tudo tá ao nosso redor. Sim, sim, exato. Tipo, a gente É uma projeção nossa. não tem na Bíblia que um componente na estrela XYZ da galáxia tal, que, tipo assim, a gente não tinha essa noção. Você entende o raciocínio? Sim, e Jesus achava que o menor grão existente era de mostarda. E aí falou Exato. isso, porque era o contexto de vida dele. Tudo dentro do nosso escopo ali. Exatamente. E por que as divindades são antropomórficas? Porque elas nos amam, ou nos odeiam, ou nos julgam, legislam. A gente está projetando a nossa sociedade, a gente está projetando nós mesmos ao criar esses contos da criação, ao desenvolver essas ideias para silenciar nossas angústias existenciais. Então, o modelo para a gente pensar Deus é o próprio ser humano. E aí tem as evidências que eu estava te contando. Então, esse é um tipo de evidência mais fraco, mas é uma evidência quando as pessoas oram a Deus. Cristãos, especificamente, de um estudo feito nos Estados Unidos, elas tendem a recrutar as mesmas regiões utilizadas ao conversar com outro ser humano. Outro dado muito interessante. Uma série de estudos em neuropsicologia encontrou o seguinte. Primeiro, as pessoas têm as mesmas crenças que Deus. As pessoas crentes pensam de uma maneira muito similar a Deus. Óbvio, né, Daniel? Porque elas aprenderam na sua religião o que é certo e errado e estão só replicando. Esse é um caminho, sim, claro que existe, mas também existe o contrário. Eu posso desenvolver crenças e atribuir as minhas crenças à divindade. E nesse experimento, teve uma etapa dele que eles conseguiram corroborar isso. Como? Eles pediram para as pessoas que, por exemplo, eram a favor da pena de morte para pegar um papel e uma caneta como você tem aí e escrever os melhores argumentos imagináveis por elas contra a pena de morte. E para outro grupo de pessoas pediram para fazer o contrário. Aquelas que eram contra, escrever argumentos a favor. Então era um exercício de se colocar no lugar do outro, que pensa diferentemente. Depois desse experimento, essas pessoas mudaram a sua confiança na própria crença ou no próprio valor. Ou seja, quem achava que é errado a pena de morte, continua achando errado. Não foi uma mudança da água para o vinho, mas diminuiu a confiança naquela sua atitude diante do assunto. Porque o exercício de se colocar no lugar do outro e imaginar argumentos bons do outro contra a sua própria visão flexibiliza a sua forma de pensar. Porque a gente se acostuma só a ouvir quem pensa igual, quem fala o que a gente já acredita e vai só reforçando aquilo ali. A gente quase não se expõe a quem pensa diferentemente para ouvir de uma maneira aberta e honesta pensamentos contrários. Mas onde está o pulo do gato desse experimento? Essas pessoas, depois de terem mudado o nível de confiança nesses assuntos sobre pena de morte, aborto, união homoafetiva, vários temas sensíveis socialmente, elas também acreditaram que Deus pensa diferente a respeito disso. Isso foi um relâmpago, um trovão? Foi um trovão, cara. É o sinal de Thor. Ou Zeus, que era do trovão. Eu tô confundindo, acho que era Zeus. Né? Zeus. Não, Thor. o Thor é o Ambos. nórdico. Mas exato. O Thor é o nórdico e o Zeus é da Grécia. Da né? Grécia. Ah, boto fé. Então tá bom. Então aí, temos uma evidência de que divindades existem, porque estão aí... Nesse momento exato, né? Aconteceu isso. Será que vai captar pra quem tá ouvindo de casa? Acho que não assim? pega, não. Não pega, não? Pegou mesmo? Caraca, mano, foi cabuloso. Foi brutal. Eu até dei uma no raciocínio. Mas o ponto, então, é que
Não só essas pessoas submetidas aos experimentos mudaram o nível de confiança, mas o que elas pensavam sobre Deus a respeito do tema, como se Deus também tivesse flexibilizado a sua visão sobre o assunto. É Olha que mesmo, cara. coisa incrível. Então elas projetaram essa própria mudança no que elas imaginam sobre Deus. E Quer dizer, aí, só pelo fato delas tentarem entender um outro ponto de vista, diminuiu a percepção da verdade absoluta que ela tinha sobre isso. elas projetam isso em Deus também. Esse que é o pulo do gato, que corrobora a noção de que nós criamos e recriamos Deus à nossa imagem e semelhança. Nossa, cara. Eu acho que sua mãe não vai se importar, né, Nath? A mãe da Nath, minha sogra, depende. É pastora. Ela hoje não tá tão ativa assim, mas ela foi consagrada pastora batista e tal, uma querida. E hoje ela não acredita mais em inferno. Procede, Nath? Ela não acredita mais em inferno. Talvez por influência minha, da Nath e tal. A Nath também é cristã, né? Mas também mais desconstruída com algumas questões e tudo. Entendendo um pouco mais os argumentos contra a existência do inferno, como seria injusta essa punição, etc., ela parou de acreditar nessa coisa e é mesmo, Deus não poderia ser mal desse jeito. Então, ela entendendo que aquilo ali seria uma coisa ruim, que seres humanos bons não fariam uma coisa daquela, ela passa a enxergar Deus de uma outra maneira também. Então, só para tentar trazer um pouquinho mais para o concreto e uma pessoa próxima a mim que talvez ilustre isso que eu quero dizer. Então, na medida em que a gente vai pensando e repensando a sociedade, quem somos nós, a gente também vai pensando e repensando Deus. Ele é criado e recriado ao longo das eras, ao longo da história da cultura. Então, esse tipo de dado ilustra isso muito bem. E a gente estava falando de efeito placebo antes. Mas qual que é o argumento contra esse que você apresentou das pessoas que acreditam que Deus não é criado à imagem e semelhança do homem nesse sentido? Um argumento que eu já encontrei no Twitter foi o de que não faz sentido porque tem tantas coisas pregadas ali, colocadas ali, que não são tão boas e a gente acaba tendo que segui-las. Ou seja, se a gente estivesse só projetando em Deus, nós mesmos, a gente ia colocar um Deus muito bacana para que a gente não tenha obrigações no mundo. Esse foi um tipo de Não argumento. faz sentido nenhum, porque é pra moldar a sociedade pra um caminho melhor, né? Justamente, para a gente conviver bem em sociedade, a gente tem que abrir mão de certos desejos nossos. A gente não pode Não vai ser uma simplesmente. parada totalmente libera tudo, o hedonismo total. Exatamente, como se uma sociedade boa fosse assim, onde tudo é permitido. Caramba, regras são importantes, punição tem também o seu lugar na sociedade, a criminalização de comportamentos, a cadeia, enfim, os processinhos, isso tudo cumpre certas demandas sociais. Então é um argumento muito ruim, muito ruim. Fora que, como eu tuitei uma vez, repercutiu bastante, o pessoal ficou meio chateado. Mas está totalmente dentro dessa linha de raciocínio. Homens homofóbicos criaram deuses homofóbicos. É sobre isso, cara. Então, eles já eram homofóbicos, eles já tinham esse entendimento de que a homossexualidade é ruim, e aí, na hora de tentarem se comunicar com o Todo-Poderoso, é esse tipo de mensagem que vem. Você acha mesmo, cara? Eu acho mesmo. Eu não acho que uma pessoa super inclusiva, uma pessoa nada homofóbica, criaria esse tipo de crença, esse tipo de religião, saca? Não vejo que seja por aí. Mas eu não tô dizendo também que Moisés, que provavelmente não existiu, pelo menos não há evidências históricas, arqueológicas suficientes pra gente afirmar que Moisés existiu conforme os amigos historiadores. Não sou do campo. Você é muito puro com as palavras, né, cara? Cara, mas viver de internet é isso. O pessoal tava chateado comigo por conta de uma palavrinha que eu usei no meio de um argumento outro dia. Besteira, eu sei, cara, mas eu tento ser correto, você tá não certo. dando margem pra mal entendidos e nem dando margem para que as pessoas fiquem chateadas assim também, sem justificativa. Mas outro dia, alguns ateus ficaram chateados comigo porque eu usei uma palavra ali que não era... qual é a palavra? Muito positiva.
Então, aconteceu isso. Então, me desculpa aí, gente, por usar a palavra patotinha. Eu queria dizer só um pequeno grupo de pessoas que estão defendendo uma ideia. Fica aí o meu desculpa. Tipo, essa patotinha, não sei o quê. É, eu queria dizer, essa galera aqui, esse pequeno grupo de pessoas que tá. Desculpa, aí teve um cara que ficou muito chateado e tal, ficou bem. Enfim, bem agressivo a respeito disso. E eu tento ser muito tranquilo com essas coisas. O pessoal às vezes fala assim, Daniel, você tinha que ser mais como o Santinelli, assim, que chega rasgando e falando e tal. Mas não é do meu jeito. Saca? Cada um tem a sua Cada um forma de tem se a sua expressar pegada, ali. exato. E vai ter os prós e contras, normal, né? Daniel, ciente de tudo que a gente falou, por que que existem pessoas que acreditam muito, muito em Deus e é uma coisa, tipo assim, muito enraizada e ela não consegue passar a desacreditar, e da mesma forma, sei lá, um ateu que não consegue acreditar também. Sim. Tem um estudo de 2012 que aglutinou boas evidências para a gente entender que existem diferentes caminhos para o ateísmo e para a fé em Deus. E eles não são necessariamente iguais para todas as pessoas, embora possam convergir eventualmente. Eu vou resumir em 3 aqui, embora eles tenham dividido em 4 caminhos, porque eu acho que um deles dá para a gente aglutinar e simplificar um pouquinho o raciocínio. Um dos motivos por que as pessoas acreditam em Deus, e talvez o mais forte, é porque elas aprendem a acreditar em Deus e aprendem a ser cristãs, evangélicas, espíritas, muçulmanas com seus familiares. A herança cultural, então você crescer numa comunidade fortemente religiosa, é um dos fatores mais importantes para a gente entender por que as pessoas acreditam em Deus mais ou menos, porque tem pessoas mais convictas e outras menos convictas. Só para te dar um exemplo de um estudo, pais que vão menos a reuniões religiosas acabam tendo filhos menos crentes quando se tornam adultos. Então, quanto mais os pais são modelos de uma fé vivida, mais aqueles filhos botam fé de que tem algo real ali naquela religião e se tornam mais assíduas, mais praticantes daquela religião. Então, esse modelo social é talvez o fator mais impactante sobre o desenvolvimento da fé. Mas sei lá, a gente pode pegar um cara que cresceu jogando futebol, os amigos dele jogavam, o pai jogava e tal. Sei lá, a crença ali no religioso parece ser muito mais forte do que um hábito comum ali na sociedade ali em volta dele, né? Você fala que a religião acaba sendo um fator ou um pilar mais importante de É. vida para aquela pessoa. Cara, é variável. Para mim, o futebol foi mais importante. Será? Porque hoje ao seu trabalho, você tava aqui Hoje, falando. hoje. Mas até meus 15 anos, eu fui católico até os 15, eu fui muito mais dedicado ao futebol do que à religião. Eu treinava futebol praticamente todos os dias, assistia, jogava, fiz teste no Cruzeiro. Cara, dormia pensando em futebol. Era meu sonho ser jogador de futebol. E igreja eu ia assim, ai que saco, aos domingos. Sim, mas Não estudei a Bíblia e tal. Então acho que varia de cultura para cultura, mas o ponto é que quanto mais os seus pais têm essa vida religiosa ativa e te botam para acompanhar, maior a chance de você ser um religioso mais praticante, isso é fato, né? mais fiel. Isso está bem estabelecido cientificamente. E agora a gente não sabe exatamente por quê, mas a religiosidade da mãe é mais importante do que a religiosidade do pai. Olha que interessante. Não sabemos exatamente por quê. Tem algumas hipóteses, mas eu também não me aprofundei nesse tópico. Mas é legal, né? Porque a ciência vem mostrando algumas coisas que parecem óbvias e outras que, caraca, por que será? Outra coisa, agora a variável motivacional. Pessoas que têm uma condição de vida pior, que sofrem mais, acabam desenvolvendo mais fé, mais espiritualidade ou religiosidade. Por quê? O Norenzayan e Gervais, os caras desse estudo de 2012 que desenvolveram esse modelo, explicam que a gente precisa mais de Deus ou das divindades quando a gente está sofrendo. Se a Sim. nossa vida é tranquila, é de boa, por que eu vou ficar aqui orando, pedindo? Talvez, tudo bem, tem pessoas que oram para agradecer. É comum e até interessante esse tipo de prece e tudo. Mas existem evidências de que o sofrimento é um dos combustíveis da fé.
Tem um estudo muito interessante que foi feito na Indonésia, comparando as pessoas antes do tsunami de 2004, o nível médio de religiosidade, e depois do tsunami. E o resultado é que essas pessoas passaram a ser mais religiosas depois daquela catástrofe natural. Interessante, cara. Porque o sofrimento, cara, você vê sua cidade abalada, pessoas que morreram, é tanto sofrimento, é tanto caos, que você precisa de um consolo, de um entendimento de por que aconteceu aquilo, logo com vocês, e uma esperança de dias melhores Uma também. esperança, né? Ao passo que cidades que não foram atingidas na Indonésia pelo tsunami não tiveram essa oscilação, essa mudança no nível de religiosidade. Olha que interessante. Então a gente tem muitas evidências de que em países com índices de desenvolvimento humano inferiores, piores, as pessoas oram mais. Tipo a corrupção que eu mencionei, Uhum. infecções sexualmente transmissíveis, quando tem taxas mais altas de assassinato, mais pobreza ou desigualdade econômica. Esses indicadores se correlacionam com uma frequência maior de oração por parte das pessoas que vivem nesses países. Isso está totalmente relacionado, na verdade, a isso, né? Ou seja, ao sofrimento ou à educação? Aqui eu estou focado no sofrimento, mas existe um aspecto cognitivo, que é a terceira via. Onde a cognição entra? O pessoal às vezes fala assim: para acreditar em Deus tem que ser burro. Isso é preconceito. Isso não é legal, gente. É um estereótipo que a gente tem que acabar. Não é sobre inteligência. O Karnal tem uma frase que para mim resume muito bem essa história, do tipo, tem idiotas que são ateus e idiotas que são religiosos. Então a idiotice é muito democrática nesse sentido. Não é sobre inteligência. Mas existe um fator cognitivo que é diferente entre ateus, agnósticos e religiosos. Que ateus têm até mais do que agnósticos, inclusive. Que é o raciocínio analítico. Não é inteligência. O que é o raciocínio analítico? Eu vou dar o exemplo do carro para ficar bem intuitivo aqui a ideia. Quando a gente aprende a dirigir, a gente precisa prestar muita atenção em cada pequeno movimento que a gente faz, na marcha, no volante, nos pedais. Então a gente aloca muita atenção, muita energia cognitiva em cada pequeno movimento. A gente tem que planejar, a gente tem que monitorar o que a gente está fazendo. Se eu errar, eu tenho que mudar. Então é um gasto energético, do ponto de vista cerebral, cognitivo, muito grande. A gente diz que é um tipo de raciocínio analítico aqui. Você está controlando, pensando um pouco mais devagar, porque é uma tarefa muito exigente. Ao passo que depois que você domina o comportamento de dirigir, você conversa com outra pessoa, canta sua música favorita, ouve o seu pastor ou seu filósofo favorito na rádio enquanto dirige, sem pensar no que você está fazendo. Você automatiza aquele comportamento. Esse é o raciocínio intuitivo. Então, o pensamento analítico, o raciocínio intuitivo, todos nós temos. E ambos têm suas funções, têm suas importâncias em certos contextos. O ponto é que ateus tendem a engajar mais com esse raciocínio analítico. Sim, do que os agnósticos. Mais do que os agnósticos, que fazem isso mais do que os crentes. Os crentes, exatamente. Não é sobre inteligência, é sobre... Cara, será que é isso mesmo? Deixa eu pensar um pouquinho mais. É sobre ser um cadinho mais desconfiado. Mas esse é um nível, assim, não é defendendo também, né? Mas é um nível de inteligência isso. Do ponto de vista técnico, teórico, não é a mesma coisa que inteligência, mas eu acho que está num limbo ali entre uma habilidade cognitiva e um traço de personalidade, porque os autores tendem a diferenciar personalidade de inteligência. Sim, entendo. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem isso, não necessariamente que nem você tá falando, os crentes não têm mais, sei lá, uma pessoa que tem esse nível analítico das coisas, ele tende a, sei lá, produzir coisas com mais qualidade, porque ele vai analisar mais analiticamente aquilo, vai pensar mais no futuro, sei lá, algumas coisas assim. Não faz sentido essa linha de raciocínio? Talvez exista uma relação com isso, mas eu nunca vi. Para te falar assim, tem estudos mostrando que os ateus são mais competentes nisso ou naquilo. Confesso que eu nunca vi coisas do tipo. Mas o ponto importante aqui não é como se os religiosos não fossem capazes de detectar os problemas com certas ideias e raciocínios. Total, não, com certeza. É porque só não estão parando para pensar.
É o parar para pensar que define esse raciocínio analítico, esse modo Entendi. mais controlado. É tipo assim, ó, presta atenção, isso aqui pode ser caô. Presta atenção. Será que realmente é isso que está sendo afirmado aí? É por isso que é um pouco complicado colocar isso como uma capacidade, porque não é necessariamente um desempenho, sabe? Tipo assim, ó, você tem essa tarefa aqui, vamos ver se você é bom ou ruim. Igual nos testes de inteligência, que é sobre desempenho. Desempenho matemático, lógico, visoespacial, verbal. Mas nessas tarefas, embora haja algumas com alguns traços de desempenho, mas é muito mais sobre o quanto a pessoa tá prestando atenção, que ela precisa parar para pensar. É tipo a pegadinha. A pegadinha, ela não testa a inteligência, testa mais a sua atenção. Você sacou que tem uma pegadinha aqui nessa É, brincadeira, saca? Então é como se os ateus, eles fossem um pouco mais cismados, um pouco mais desconfiados. Pera aí, deixa eu dar uma analisada antes, para ver se é isso mesmo. Será que não tem uma pegadinha aqui? Ou será que não é um entendi. viés da pessoa, uma falácia? É um pouco mais sobre Nível de isso. ceticismo mesmo, assim. Eu acho que o ceticismo ou o pensamento crítico tem isso como epicentro. É esse cuidado epistêmico, ó. Não é Porque necessariamente, tipo assim, eu fazendo uma obra de arte e eu analisando aqui, não, eu poderia estar melhorando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. pode envolver também. Mas não é como se os religiosos não tivessem. É como se os ateus aplicassem isso a mais ambientes da vida, isso fosse mais generalizado do que os religiosos. Tem religiosos muito analíticos, muito. Tem teologias muito complexas, que Sim. envolveram um raciocínio cabuloso. Só que não é toda hora que eles querem aplicar. É como se fosse isso. Para certas questões, eu deixo meu coração guiar. Então é como se fosse mais contextualizado. O ateu generaliza mais esse aspecto. Eu quero pensar mais sobre as questões. É como se fosse isso. Deixa eu analisar com mais calma essas coisas. Embora é importante eu fazer essa ressalva aqui por uma questão de honestidade intelectual, é uma variável que não é tão fortemente relacionada com o ateísmo. Ou seja, não é como se os ateus em geral fossem muito mais analíticos do que os religiosos. O tamanho da diferença costuma ser pequeno, Sim, saca? sim. Então, tal como eu fiz essa ressalva sobre a saúde mental lá atrás, falando que os religiosos em geral tendem a ter melhor saúde mental, mas a diferença é pequenininha de saúde mental. Também no caso do raciocínio analítico, a diferença é relativamente pequena. E a educação talvez seja um dos fatores aí. Legal. Porque existe uma correlação entre escolaridade e crença em Deus. É uma correlação que não é forte também, eu tenho que colocar isso, mas quando a gente vai para o nível nacional, daqueles estudos, né, nesse nível de análise mais social, a gente vê que nos países em que as pessoas têm uma escolaridade mais alta, existe menos fé. E a alfabetização científica talvez seja um dos componentes mais importantes dessa exposição aí à escolarização, à faculdade, por exemplo, onde você aprende a parar para pensar um pouquinho mais, a pensar cientificamente, filosoficamente, e aí você acaba desconfiando mais de certos pensamentos intuitivos, porque a crença religiosa, ela é baseada em muitas intuições. Como assim intuições? Cara, olha que microfone complexo. Seus óculos, o João tá aqui no computador, a Nath no celular, dispositivos muito complexos que foram criados por seres inteligentes. Olha, tudo que está aqui ao nosso redor foi criado para uma finalidade e por um ser inteligente. Agora, olha para o olho humano, cara, para o coração. Sim. Parece ter sido projetado também, parece ter sido criado. Design inteligente. Exatamente. Isso aqui é um raciocínio que a gente chama de intuitivo. Eu estou partindo de uma generalidade, uma coisa que eu estou vendo que facilmente eu chego a esse pensamento que não é possível, né? Um corpo tão complexo como o meu também deve ter sido projetado, criado por um ser inteligente. Essa é um tipo de pensamento intuitivo que você precisa do raciocínio analítico para identificar as falácias. Peraí, tá, eu entendi que tem uma plausibilidade a princípio, né, olhando assim à primeira vista, mas será que não tem problemas esse raciocínio também? Quem criou o criador? Podemos começar por aí. Um outro ponto. Cara, Darwin descobriu que, na verdade, as espécies vêm evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos. Então, existe um mecanismo alternativo para a gente explicar como a complexidade pode ser modelada sem um projeto prévio. É, mas tem uma ordem ali, né? De certa forma. Uma ordem na evolução.
das Por que espécies. que aconteceu isso, entende? Por exemplo, se eu Uhum, pegar essa caneta aqui e soltar ela vai cair. A uhum. gente pode dizer que a gravidade está atuando e etc. Mas por Sim, que que a gravidade está sim. atuando? Esse é um ótimo exemplo também, esse porquê seu. A gente é acostumado, olha só como, lembra da projeção que eu falei sobre Deus? A gente projeta a nossa humanidade em Deus, é um Deus muito antropomórfico, que tem formatos humanos. Da mesma maneira, quando a gente pensa sobre a realidade, a gente aplica a humanidade sobre Sim, essa mesma a gente tenta realidade. explicar coisas. Porque o tempo inteiro a gente tá buscando o porquê das coisas. Mas Porque tem um o porquê, não é Claro, possível um que não porquê tenha. evolutivo. Vamos pensar assim, eu vou chegar lá onde você quer. Mas, por exemplo, se eu tenho dor de barriga, tem um valor evolutivo eu me perguntar: "Caramba, será que foi aquele fruto que eu comi daquela árvore Sim, ali? sim. Eu vou evitar aquele fruto". Fulaninho de tal foi caçar em certa região e morreu. Ou voltou muito machucado porque tinha um javali ali muito brabo. Não vou lá. Ou vou com mais cuidado. Então, existem relações de causa e efeito na natureza, o que é o que a gente estuda na ciência e no senso comum a gente vai aprendendo essas coisas aí, que é muito importante. Nosso cérebro, ele foi desenvolvido porque ah, ah, com um mecanismo que nos possibilita fazer conexões de causa e efeito. Aconteceu agora, logo Sim. foi causado pelo evento antecedente. E isso é muito adaptativo para nós, né? Para a gente conseguir se virar na savana. E Mas a hoje em dia pergunta é, também. como que você explica isso, entende? E aí, calma lá, vamos chegar lá. Aí, por que o tempo inteiro estamos fazendo perguntas? Porque isso é adaptativo. O tempo inteiro eu quero saber por quê. Por quê? De onde veio isso? Quando a gente pensa sobre o universo, é intuitivo a gente colocar esse porquê também. Ah, então de onde veio o universo? Qual foi o propósito por trás disso? A gente chama isso de pensamento teleológico, que é a ideia de que as coisas existem por um motivo ou por um propósito, que teve um plano antes. É do tipo, por que a pedra existe? Aí, às vezes, uma criança pode responder: ah, para um animal coçar suas costas ali, como se tudo existisse para uma finalidade. Mas é a gente aplicando a nossa forma de pensar sobre questões humanas, mundanas, que são importantes, essas questões que a gente se faz, para o universo. E pode ser que para certas questões a nossa busca de propósito não faça mais sentido ou não se aplique. É uma possibilidade só, não estou dizendo que seja isso. Porque mesmo que a gente encontre, então, ah, beleza, então o universo foi projetado por Deus. Ele foi o criador. Digamos que essa seja a resposta correta. Ou que a gente chegue lá. Beleza, mas por que Deus existe? Porque quem o criou? Com que finalidade? Você acha que Entende que nunca vai ter uma resposta última? eu acho que a gente tem que admitir a nossa ignorância. A gente tem que. Não, com certeza, mas, por exemplo, como que você não explica então? Não explico. Eu não sei, simplesmente. Porque o ponto é. Tipo assim, não é tudo tão ordenado e tão bem orquestrado que precisa ter a atuação de alguma mão ali, entende? Olha o tsunami de 2004. Não, Olha a crueldade no reino animal, quanto mas eu não sofrimento tô dizendo desnecessário. que é uma ordem do ponto de vista humano, mas existem planetas girando em torno de estrelas e beleza, pode ter o tsunami, mas tem toda uma reação física ali, a física funciona, sabe? As Uhum, coisas uhum. acontecem assim, sabe? Sim, sim. E não necessariamente, sei lá, beleza, pessoas morrem de câncer, Uhum. tudo bem. Existem essas coisas, mas tem uma ordem ali ligando isso. Sim, aí você está entrando no princípio antrópico ou naqueles argumentos, não sei se é cosmológicos, é o termo aqui, muito interessantes. Apesar de que, quando a gente olha, e eu acho que a teoria da evolução é uma pedra no sapato, porque ela nos ajuda a pensar sobre essas questões mais amplas também, por meio de uma analogia. Tal como as espécies evoluíram e a gente não tem evidência alguma de que houve um projeto prévio para que evoluísse dessa maneira. Colocaram um meteoro ali, foi Deus que botou o meteoro para acabar com os dinossauros e os pequenos mamíferos evoluírem até chegar até nós, né? Você pode forçar a barra sim, mas você não tem evidência nenhuma disso. A princípio, as coisas parecem Não, mas aí acontecer, você tá pensando numa consciência, pensando em tudo, arquitetando pra gente estar aqui hoje, né? mas é aí que eu vou chegar lá.
Tal como na teoria da evolução, a gente consegue compreendê-la sem precisar invocar um criador, a gente pode entender um universo que evolui sem adotar um criador. Tá, Daniel, mas ainda assim, existem certas leis que organizam esse universo Sim. e a partir dessa organização do eletromagnetismo, da gravidade, etc., as coisas se desenvolveram dessa maneira. Exato. Aí eu digo, e se houver outros universos paralelos? Aqui é só a título de retórica. Mas retórica não no sentido assim, que eu acredite nisso ou não acredito nisso, né? Só no sentido de, agora eu vou refutar os caras. Não tô refutando. Mas eu acho que é muito cômodo e é muito humano nosso a gente criar esse serzinho, né, que criou isso tudo, e descartar que, por exemplo, talvez existam universos paralelos que tenham suas outras leis e que estejam procriando, entre aspas, na falta de um termo melhor, universos que têm performances diferentes, alguns Sim. dos quais conseguem abrigar a vida, outros não. Então, na física, a gente tem teóricos que levantam a possibilidade dos múltiplos universos que sempre existiram. Se Deus sempre existiu, por que o universo também pode não ter sempre existido e talvez ele está num eterno ciclo de vai e vem, né? O Big Bang, Tem o essa Big teoria. Crunch e tudo, e em cada versão, de repente, tenha ajustes diferentes nessas leis e as coisas sejam totalmente diferentes e não haja projetista algum. Eu não acredito em nenhuma dessas opções. A física teórica Sabine Hossenfelder, inclusive, iguala muitas dessas especulações da física com os mitos religiosos de um criador. mesmo, cara? Ela fala, gente, a gente tem tantas evidências disso quanto de um criador. Calma lá. Não dá pra gente comprar essas especulações dos físicos teóricos como uma alternativa sólida para a gente defender e tampouco para a gente refutar o criacionismo religioso. Mas eu tô só trazendo isso porque eu acho que a gente só tá viciado na nossa maneira demasiadamente humana de pensar. Então, mas isso não te torna, por exemplo, isso não te faz questionar ser ateu e não, por exemplo, ser agnóstico? Se a gente não consegue, de fato, entender e explicar as coisas, como que você vai ter certeza de que Deus não existe? É porque é muito boa essa pergunta, mas depende do conceito que a gente tem de Deus. Em geral, os ateus e os teístas estão no debate sobre o Deus pessoal. O Deus que tem uma inteligência, que planejou as coisas que existem, que criou essas coisas e que mantém um interesse especial pelos seres humanos, que nos ama, que vai, na versão cristã, voltar e julgar vivos e mortos, etc. E esse Deus, depois de tudo que a gente conversou aqui hoje, para mim, é uma versão muito humana de alguma coisa que pode existir que talvez não tenha essas características tão pessoais assim. E eu não tô dizendo que eu acredite nessa coisa alternativa, tá? Mas é como se as baratas estivessem pensando sobre por que elas existem e imaginassem que o fim dos tempos, depois do fim dos tempos, elas vão reinar num lixão. Sim, Entende o que eu quero dizer? Não, essa linha de raciocínio não faz sentido. Não, nós somos uma espécie só, dentre outras. Sim. Porque se Deus existir, ele seria tão humanizado como a gente imagina? Eu acho que se existe alguma coisa além, não tem nada a ver com a gente, saca? Não nesse sentido assim, é um ser que nos ama. Gente, isso é muito humano. É a gente limitado à nossa forma de Então, pensar. mas você não cogita nessa possibilidade? Eu não vejo porque ela é mais provável do que um Deus barata. Muito mais lógico, né? Tá, talvez um pouquinho mais. Mas por que não? Só eu existo enquanto uma divindade. E todos vocês são frutos da minha imaginação. Também faz sentido. Eu me programei para esquecer disso tudo. Tudo está na sua consciência. Eu tô até arrepiando falando disso. Isso é um sinal de que talvez eu esteja me aproximando da verdade, porque eu criei este jogo aqui para que em algum momento eu percebesse que só eu existo, sou Deus, estou no meu sono divino, tendo uma aventura aqui no corpo de Daniel até os seus 89 anos, quando bateria as botas, por conta de um AVC. Imagina o amor por isso mesmo, hein? Aí todo mundo, o cara foi iluminado ali por Thor, o Zeus naquele podcast. Eu tô brincando aqui com mais um exemplo de como são tantas opções que a gente pode pensar. E aí eu tenho um princípio, cara, que eu tô desenvolvendo e talvez algum filósofo já tenha desenvolvido.
Aí eu quero a ajuda dos amigos da filosofia, porque eu não sou da filosofia da religião, não é minha especialidade, eu tô aqui super improvisando esses raciocínios filosóficos com você, Cauê. Carl Sagan fez uma afirmação que eu tomo para levar, para me guiar sobre essas questões mais complexas existenciais. No contexto da ciência, ele fez a afirmação que a maioria das nossas hipóteses vai para o lixo. A gente está errado na maioria das nossas tentativas de entender questões minimamente complexas da natureza, incluindo a natureza humana. E é isso mesmo, cara. Na minha área da psicologia, a maioria das teorias, dos modelos, já caiu por terra ou está sendo drasticamente revisada, a maioria dessas ideias. E não seria diferente, e aqui então eu faço a minha extrapolação, com as questões existenciais, mais amplas, mais complexas. São tantas as possibilidades, e quanto mais a gente se afasta daquilo que é concreto, como você está diante de mim, é uma crença razoável minha. Eu tenho motivos sensoriais, mnemônicos, para justificar essa minha crença e torná-la racional. Quanto mais distante das vias sensoriais, mais complexas e difíceis vão ficando as questões. É por isso que os ateus brigam, inclusive, sobre a existência de Jesus. Porque as evidências, embora a maioria dos historiadores defenda que são muito mais convincentes a favor da existência de um profeta apocalipsista que perambulou na Palestina do século I, falando do fim dos tempos, etc., e que provavelmente não acreditou ser Deus, apesar do que chega para nós até hoje, né, esse tipo de crença, mas as evidências não são tão sólidas quanto a existência de um holocausto. Porque não havia fotografias, Sim. vídeo, textos adulterados, foi uma tradição oral, Mas a passando que ponto você quer chegar? Eu quero chegar no ponto de que existem questões que abrem muito mais margem para dúvida e, portanto, a chance de a gente falhar é maior. Então, a chance de a existência, a explicação do Big Bang e de por que as coisas são como são, ser Deus, é ínfima, é ridícula. E a gente poderia pensar em tantas É a outras... mesma chance, tecnicamente, não do Deus pessoal, mas Sim. do Deus que eu tava falando, talvez é a mesma chance de não existir um Deus. Aí é que tá. A chance de eu acertar negando qualquer uma das possibilidades, se eu colocasse 10 possibilidades pra gente entender o universo, dessas aí Já mirabolantes sei que o eu que tô você te vai falar, falando. mas eu acho que não faz sentido. Você acha que não faz sentido? Eu acho que não. Por quê? Porque é uma coisa separada da outra. Não é como se, tipo assim, a sua aposta fosse como se você compilasse todas as apostas de todos os deuses e todas as religiões nesse sentido. Acho que cada uma é uma aposta separada, entendeu? Eu tô pensando como se fosse assim, aposta 1. Existe um ou mais, vamos colocar o politeísmo na roda, um ou mais tipos de ser, criadores, que governam o mundo e tal. Vamos pensar assim, um ser pensante que criou tudo isso aqui que existe. Essa aqui é a aposta 1. A aposta 2, na verdade, não existe universo criado algum, só existo eu, que é aquela versão solipsista que eu imaginei aqui, que eu brinquei com você. Hipótese 3, a gente pode inventar universos múltiplos, Sim. o universo sempre existiu e está em um eterno retorno, enfim. Certo. 4 opções já aí. Vamos inventando mais, a criatividade pode rolar solta. É como se, sem mais dados para nos permitir, como se a gente partisse do zero para qualquer uma dessas hipóteses, cada uma tivesse 10% de chance. Vamos pensar assim, supondo que uma das 10 seja verdadeira, das 10 possibilidades, e a gente não tem mais nenhuma informação a princípio, a priori, para avaliar nenhuma delas, é como se eu chutar qualquer uma delas, 10% de chance de eu acertar. Mas, ao mesmo tempo, a chance de cada uma delas ser falsa seria 90% de chance. Então, é mais plausível rejeitar qualquer uma delas individualmente. Mas é isso, a sua não é rejeitar todas, você está escolhendo uma entre as 10, entendeu? Não, eu tô rejeitando todas. Eu acho qualquer uma porque dessas implausível, igualmente implausível. O fato de você não acreditar em Deus é uma escolha entre esses 10%. Porque eu acho que é 90% de chance, nesse cenário aqui hipotético, só para tentar tornar mais claro o meu raciocínio, de eu estar certo. A maioria das hipóteses, vamos voltar a Sagan, a maioria das hipóteses vai pro lixo. A gente
frequentemente, a gente mais erra do que acerta, sacou? E a não ser que alguém demonstre pra mim, reúna evidências ou bons argumentos de que essa é uma hipótese plausível, que saia de um absoluto absurdo, como qualquer outra daquelas, para eu dar um pouquinho de crédito, a chance disso aqui ser verdadeira é muito pequena, porque a maioria das ideias que a gente tem sobre assuntos minimamente complexos é absurda, é ridícula, é falsa. Eu não sei se algum teórico, algum filósofo desenvolveu alguma coisa em torno disso. Eu não sou um filósofo, então eu estou amadoramente especulando sobre essa questão. Eu gostaria de ajuda dos amigos da filosofia da religião. Mas a partir de Sagan, eu tive esse raciocínio certa vez, eu senti que fez sentido. Mas eu não tenho só esse tipo de argumento. Eu já te falei sobre como nós criamos as coisas à nossa imagem e semelhança. Eu te falei também de estudos científicos mostrando como nosso cérebro é capaz de nos confundir, como as preces, por exemplo, não dão em nada. Tem experimentos também de pessoas que acreditam sair do próprio corpo, numa projeção astral, ou numa experiência de quase morte, ou durante uma meditação, e o nosso cérebro parece estar criando isso tudo. Então, cada alegação sobrenaturalista que a gente cuidadosamente avalia pela ciência, ou às vezes pela filosofia também, se mostra tão frágil que eu acho muito improvável existir qualquer coisa sobrenatural. Eu acho que a gente está só se confundindo. Mas eu não descarto a possibilidade de o universo natural existente ser muito mais complexo do que realmente a gente um dia vai conseguir entender. A gente vai chegar num ponto onde a ciência não vai avançar mais. E só vai nos restar, é isso, a gente consegue ir até aqui. Talvez. A não ser que a gente consiga progredir a nossa cognição, evoluir, quem sabe numa simbiose com as máquinas, com computadores quânticos. Transhumanismo. Talvez alguma coisa nesse caminho para a gente conseguir dar mais saltos na compreensão do universo. Então, eu admito o mistério. Eu admito esse mistério. Só que eu acho que a resposta Deus, o Deus pessoal, sobre o qual as religiões discutem, não Deus de Spinoza, a totalidade das coisas e tal, aí pra mim tá tudo bem, mas pra mim não muda nada, saca? Deus é a própria natureza, fazemos parte dessa natureza, e Deus está em mim, está em você. Beleza, não mudou em nada. A discussão não é sobre isso, a discussão é sobre esse ser que tem traços humanos, embora seja muito mais poderoso, onisciente, etc., que criou tudo e que gerencia o universo. E pra mim, isso é tão improvável quanto universos múltiplos, onde tem outro eu e outro você que decidiram não gravar este podcast e estão sentados ali naquele sofá. Sim. E falando, cara, vamos largar tudo e morar na praia? Não, muito massa, cara. Infelizmente tá acabando aí o nosso tempo. Se desse, ia rolar com muito, muito mais tempo. E eu posso estar errado sobre isso tudo. E eu não quero também passar a impressão de que enfim. Não, claro, você deixou bem, bem forte que... Eu falo que eu sou ateu roxo, mas que eu quero estar enganado. Eu queria finalizar com isso também, Cauê, porque eu não sou um ateu resistente. Eu preciso de boas evidências. Eu preciso de argumentos muito sólidos para me demonstrar que existe essa realidade sobrenatural, ou que existe alguma divindade. Então você admite ali que, de fato, tem alguma coisa, uma ordem ali. Eu admito que a gente mistério, não sabe de quase nada. A gente só arranha a superfície. Mas eu não acho que se existe alguma coisa é algo sobrenatural. Ou se existe alguma coisa que seja algo em torno daquilo que os religiosos estão afirmando. Mas eu tô super aberto a mudar de ideia e avaliar as evidências. Eu só não tenho por que acreditar em qualquer uma dessas coisas até o momento. E se, mais uma vez, se algum amigo filósofo tiver por aí pra gente evoluir nesse raciocínio, eu tô muito curioso, porque, mais uma vez, eu tô só esboçando aqui esses pensamentos. Legal, cara. Faltou muita coisa pra gente falar, infelizmente. Eu já tá convidado aí pra vir no segundo round, cara. Ano que vem meu livro sai, cara. Meu primeiro livro sobre saúde mental e espiritualidade. É uma revisão crítica da literatura científica pra gente entender melhor como é que essas coisas se relacionam, onde os ateus estão ganhando ou perdendo e por quê. Vai lançar quando o livro? Tá programado digamos assim, o envio para editora para começar o processo em junho. E aí talvez agosto, setembro.
Mas Vai enfim, ser seu primeiro livro. vai ser meu. Desculpa, vai ser meu primeiro livro, tô bem empolgado. Que massa, cara. Fico E aí, feliz. qualquer coisa, na próxima eu trago o livro aí pra gente conversar sobre ele. Show. Cara, pra finalizar, eu queria te perguntar uma questão assim. Você não acredita em Deus, você já Uhum. disse. Provavelmente você também não acredita na vida após a morte, em alguma coisa além desse sentido. Hoje você tem pretensões na sua vida, tá lançando seu livro, é casado, né? Tem uma esposa, não sei se você quer montar uma família, enfim. Hoje você, Daniel, tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte, mas para usar a resposta do Carlos Ruas, do Um Sábado Qualquer, quando eu fiz essa pergunta ou algo parecido, é uma pena. Se não houver nada depois, como eu acredito fortemente que não há, é uma pena. Eu gostaria muito de ser surpreendido e caramba, mais um round. Será que eu vou reencarnar e tal? Vou ter mais uma aventura? É uma pena, cara. É uma pena. Medo não. Medo não, porque eu acredito que eu estou vivendo uma vida muito alinhada com os meus valores, com as minhas crenças, fazendo o bem tanto quanto eu posso. Eh, de forma que eu vou chegar lá na frente, é isso que eu me vejo fazendo, se eu seguir esse percurso, e vou olhar pra trás e que legal, cara, a vida que eu tive. Mas o fato de que vai ter um ponto final e você tem um tempo limitado de vida para viver isso, não te angustia isso e também o fato de que você pode morrer amanhã e não conseguir aproveitar a sua vida? Eu acho que a possibilidade de morrer precocemente é triste. Isso talvez me. Eu não vou dizer me preocupa, não. Assim, nossa, será que eu vou. Eu não fico pensando nessas coisas, eu só vivo. Mas eu acho que é muito mais sobre eu acreditar que dá pra gente ter uma vida digna, uma vida massa, que valha a pena a nossa trajetória breve por este pálido ponto azul, e olhar pra trás e falar: cara, foi doido, foi massa e tá tudo bem. Sabe aquilo da filosofia de. Algumas filosofias, é claro, né? De a gente precisa se preparar para morrer. Uhum. Eu acho que se a gente vive uma vida alinhada com esses valores, para realizar aquilo que faz sentido pra gente, eu acho que a gente vai chegar lá na frente com essa sensação de que valeu a pena Ser e que eu vivido tô ali. pronto pra morrer, porque o que eu gostaria de ter feito eu consegui realizar. Por isso que é importante também a gente refletir sobre o que a gente quer pra nossa vida. Porque às vezes, se o sonho parece meio megalomaníaco, a gente pode viver frustrado o tempo inteiro, chorando, que vida merda, né? Mas, obviamente, não é que a gente não possa sonhar grande, mas a gente tem que, eu acredito nisso, né? Que pensar em etapas para a gente chegar lá e saber curtir cada uma dessas etapas, saca? E dá pra gente curtir, e dá pra fazer. Não é porque a pizza vai acabar daqui a pouco, aquela pizza deliciosa, ou um copo de cerveja, para quem gosta de beber uma cervejinha, que não vale a pena aquele gole, aquela Uhum. última mordida, saca? Uhum. Eu acho que é sobre a gente aprender a aproveitar a vida durante esse nosso percurso por aqui, para que a gente chegue lá na frente sentindo que valeu a pena, que a gente concluiu as coisas que a gente gostaria de concluir, para a gente estar pronto para morrer. Defina a vida em uma palavra. Caraca, absurdo. Talvez pegando um pouquinho daquele lance do mistério. Eu acho que o que a gente sabe é pouco, cara. Mas não é por isso que eu vou dar o salto pra lá e abraçar qualquer ilusão. É melhor, como eu falo de vez em quando, o amargo da dúvida, da ignorância, do que o doce de uma ilusão. Eu prefiro esse caminho aqui. E ainda assim é possível aprender a apreciar o amargo, igual o café. Para usar a analogia, né? Eu bebia o café com açúcar. Eu aprendi a apreciar um cafezinho sem açúcar. Um amargo pode ser gostoso também. Pode ter uma aventura boa, apesar do mistério, apesar da nossa ignorância. Essa busca por respostas pode ser emocionante, pode valer também a caminhada, saca? Dá para viver de forma serena com a ignorância, mesmo sem então abraçar essas respostas fáceis que a religião dá pra gente sobre quem somos nós, o que vai acontecer depois. Pode consolar muita gente, mas eu não me contento. Daniel, obrigado, cara. Valeu, mano. Valeu pelo papo aí. Infelizmente não deu tempo de
abordar tudo. Divulga aí as suas redes aqui na câmera. Depois você me manda os links, eu coloco na descrição. Boa. Daniel Gontijo, ou Prof. Daniel Gontijo, no Instagram, no YouTube, lá no Twitter, enfim, vocês me encontram por aí. E tem o Instituto Ponto Azul também. Para quem gosta de estudar ciência e filosofia, a gente tem cursos e clubes do livro sobre ciência, filosofia e religião. Então fica a dica aí. Para quem é psicólogo, talvez alguém da psicologia tenha chegado, né? Porque vou divulgar nos meus grupos, nas minhas redes. A gente tem o Instituto Ponto Azul também, a formação em psicologia clínica, para desenvolver um repertório de habilidades clínicas bacana, alinhada com a psicologia baseada em evidências. Então, é isso aí. Instituto Ponto Azul, Prof. Daniel Gontijo, vocês me encontram. E valeu demais, Cauê. Foi muito bom, cara. Show, valeu. Bom, se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante pra gente, ajuda a gente a estar conseguindo cada vez mais convidados, aumentando a produção aqui. Então, se inscreve, clica no sininho, muito importante. Segue o Daniel aí nas redes, vou deixar na descrição. E também os links certinho, beleza? Obrigado sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.